ICEUB, né? Nós não tínhamos feito nenhuma live, nem no Instagram e nem no Meet. Então, a gente pensou que seria uma ótima oportunidade para a gente fazer alguma live, principalmente agora no final de ano, final de semestre, aí na correria, mas todo mundo dá um jeito para a gente estar sempre presente aí nessas lives. E nós nos perguntamos, né, por que não a gente falar sobre a residência multiprofissional? Até porque hoje em dia está tendo uma ascensão muito grande de estudantes de nutrição querendo prestar a residência, né? Querendo saber um pouquinho sobre esse universo da nutrição hospitalar. E é sempre bom, né? Nada mais, nada menos do que trazer pessoas que já se formaram pelo CEUB, que agora estão na residência, para falar um pouquinho sobre a experiência de cada um. Né? Nós divulgamos essa semana no perfil, né, Nutrição UniCEUB, pedimos para que vocês fizessem algumas perguntinhas na caixinha de perguntas, e vocês fizeram algumas, nós vamos recrutar também algumas perguntas aqui que nós selecionamos, nem todas estarão presentes com o arroba, porque a gente fez um resumo de muitas, tinha muitas perguntas iguais, então você pode perceber que às vezes seu arroba aqui não vai ser citado, mas também a sua pergunta vai ser feita, fique tranquilo. Nós iremos abrir para perguntas no decorrer da live, então se você quiser perguntar, você pode ficar à vontade em escrever no chat, as meninas estão aqui para anotar as perguntas para a gente ir respondendo ao longo da live. E também, se você quiser perguntar com o microfone ligado, por favor, levante a mãozinha que está aqui aqui embaixo, perto da câmera e do áudio. Levante a mãozinha que a gente vai estar te recrutando aí para falar, para perguntar. E eu vou começar me apresentando. Meu nome é Júlia, para quem não me conhece. Sejam bem-vindos também os alunos de outra instituição. Eu estou no 8º semestre do curso de nutrição do UniCEUB e talvez pretendo ir fazer a residência. Então, eu sou da equipe de comunicação, sou uma das organizadoras, e se vocês quiserem falar também, podem ficar à vontade, meninas. Oi, boa noite. Eu sou a Lohana, também estou no 8º semestre. Também estou na saga de estudar e me preparar para a residência também. E quando a gente teve essa ideia de fazer a live, justamente porque nós tínhamos muitas dúvidas, né, Ju? Então, a gente pensou que outras pessoas também poderiam ter. E acho que é muito legal trazer pessoas que estavam no nosso lugar até pouco tempo atrás, né, para falar um pouquinho conosco. Se mais alguma das meninas quiserem se apresentar da equipe da organização, podem ficar à vontade. Oi, gente, eu sou a Thaís. Eu também penso em fazer residência. E aí é realmente aquele negócio, o que fazer, o que acontece lá dentro, né? Então, essa live eu acho que vai ser bem importante para quem tem dúvida. Não esqueçam que vocês podem mandar as perguntas no chat que a gente vai estar anotando também, tá bom? Se vocês não quiserem levantar a mão. É isso. Então, eu vou apresentar agora nossos convidados. Nós temos 5 convidados hoje, todos muito especiais, todos vão compartilhar um pouquinho da sua experiência conosco hoje. Nós temos o Paulo, dá um tchauzinho aí, Paulo. O Paulo é nutricionista, residente pelo Programa de Residência Multiprofissional de Oncologia do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, o GES-DF. Nós temos a Júlia Cerejo, desculpa. Nutricionista residente pelo Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica do HUB, do Hospital Universitário de Brasília. E nós temos agora a Marcela. Ela é a nutricionista residente pelo Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Criança, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Temos o Lucas Siqueira, que é do mesmo programa da Júlia. Ele também faz parte do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica do Hospital Universitário de Brasília. E a Daniela Bodas, a Dani Bodas, nutricionista residente pelo Programa de Residência Multiprofissional em Terapia Intensiva do Adulto, também pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Agora a gente vai pedir
para eles se apresentarem um pouquinho e falar bem brevemente, sucintamente do programa, porque eu sei que vocês vão trazer bastante dúvidas e a gente vai tirando as dúvidas ao longo da nossa roda de conversa, tá bom? Alguém quer começar ou a gente pode chamar? Pode? Então vamos pela ordem de apresentação. Paulo, pode começar? Posso? Bom, que nem a Lohana falou, sou residente em oncologia pelo IGES. Um panorama geral da parte de oncologia é o seguinte: a gente pensa muito na doença. O curso a residência em oncologia, ela ensina muito mais você tratar o paciente e não só a doença, que é algo que eu vejo como sendo fundamental para você conseguir ter uma noção melhor do conhecimento da nutrição. Além disso, no IGES a gente roda o hospital de base praticamente todo. A gente começa no 10º andar e depois a gente vai rodando todos os outros andares, porque praticamente todos os andares você vai encontrar algum paciente oncológico, seja no pronto-socorro, seja no 6º andar, seja no 5º andar. Então a gente tem uma rotatividade bem grande. O programa também dispõe de você poder participar do INCA, que fica no Rio de Janeiro, então você pode ir para lá se for assim desejado. Um outro local que também é muito interessante que a gente também pode passar é o Hospital de Apoio, que é o local onde a gente encontra os pacientes em cuidados paliativos e você tem uma noção muito mais humanizada de como fazer o tratamento desse tipo de paciente. Porque algo que a gente vê muito é paciente de cuidados paliativos, já está em fim de vida, já vai morrer, e não é bem assim. Você tem que dar o máximo de conforto para aquele tipo de paciente. Além de você ter uma vida confortável, você tem que ter uma morte confortável. Então é assim que você tem que pensar. Em termos gerais, eu acho que seria isso. Se tiver alguma dúvida mais específica, eu posso responder. Certo. Então agora vamos passar para a Júlia. Oi, gente, boa noite. Então, como a Lu tinha falado, né, eu sou do programa de atenção básica do HUB e eu escolhi a atenção básica justamente porque é um dos únicos programas que se diferencia dos demais. Então, não é uma residência hospitalar. E eu nunca me identifiquei muito com a área hospitalar durante a graduação, ainda mais no estágio. Gostei porque eu gosto de tudo da nutrição, mas não é o que eu mais sou apaixonada. Eu acho o clima hospitalar muito pesado, sabe? Então, eu não tinha essa vontade toda de trabalhar. Mas eu sempre fui encantada pela atenção primária do SUS. Então, eu vi como, assim, a forma mais fácil, entre muitas aspas, de trabalhar, assim, logo depois de formada dentro do SUS, na atenção primária, a residência. Então, a atenção básica, que é esse programa, tá? Que não ocorre dentro de hospitais, no nosso caso, o meu e do Lucas, a gente atua em postinho de saúde, e pela Secretaria de Saúde também tem esse programa, mas ele chama Saúde da Família, mas é mais ou menos o mesmo esquema, tá? Só que no HUB chama Atenção Básica. E é mais ou menos isso. Então, a nossa atuação envolve todos os ciclos da vida. Eu atendo desde bebezinho até idosos, muita doença crônica. Então, é mais por essa linha. E realmente é a atenção primária. A gente trabalha com prevenção, promoção da saúde. Hoje mesmo a gente teve evento de Novembro Azul. Então, não é um trabalho muito monótono, que eu acho legal também. E aí, se vocês tiverem dúvida, depois eu vou tirando. Ótimo. Vamos passar, então, para a Marcela agora. Oi, gente, boa noite. Então, como foi falado, eu sou residente em saúde da criança. Sou a R2, tá? Então, estou no 2º ano aí, lutando para acabar a residência. A residência de saúde da criança, ela é focada realmente em saúde da criança. Tem muita gente que me pergunta se eu lido com gestantes, ou tanto gestantes quanto gestantes de alto risco, e não, o nosso foco é em saúde da criança, tá bom? Então, realmente tem que ser um campo que você ame pediatria e que você adore esse público, né? No momento, eu estou na UTI pediátrica, mas ao longo desses 2 anos, a gente passa pela atenção básica, então a gente vai para o CAPS-I, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. A gente também passa pelo CEDO, que é o Centro Especializado de Diabetes, Obesidade e Hipertensão. Passamos as 2 UTIs, tanto UTI neonatal quanto UTI pediátrica, assim como pronto-socorro, cirúrgica, ala de doenças infecto-parasitárias. Então, tudo que envolve a criança, a gente tem passado. Também tem um campo que é o Hospital da Criança. Então, a gente fica 2 meses no Hospital da Criança, na área de oncologia, e a gente aprende muito nisso.
Sou suspeita para dizer que eu amo a pediatria, assim, tem meu coração. E eu espero que a Júlia seja minha R1. Minha não, né? Que ano que vem eu não vou ser mais R, mas né, consiga, né, Júlia? E, enfim, a gente vai conversando aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar. Tá certo, Marcela. Agora vamos passar para o Lucas. Boa noite. Também faço residência pelo HUB, né, junto com a Júlia, em atenção básica, só que a gente acaba trabalhando em regiões, né, diferentes e unidades básicas de saúde diferentes. Então, ela fica no Itapuã e eu fico em São Sebastião. Dentro do posto de saúde, eu fico mais vinculado, né, ao NASF, ao Núcleo Auxiliar de Saúde da Família, e aí lá eu realizo, né, um trabalho multi, né, com uma psicóloga, uma fisioterapeuta, uma farmacêutica, uma assistente social, né. E de residente também tem eu da nutrição, dois residentes da farmácia e uma residência do serviço social e um educador físico. E aí é uma residência bem diferentona, assim, né, porque a rotina do posto de saúde, né, da UBS, é totalmente diferente de uma rotina de hospital. E também devido à pandemia do Covid, né, basicamente todas as nossas diretrizes e cartilhas de ações foram suspensas ou modificadas. Então, na nutrição mesmo, a gente trabalhava bastante com grupos, né, grupo de emagrecimento saudável, grupo de alimentação, grupo de introdução alimentar para crianças, né, e esses grupos eles estão começando a voltar no final do ano. E aí, depois a gente fala mais sobre isso. Sim, nós vamos falar bastante sobre isso. Agora vamos para a Daniela. Oi, gente, boa noite. Como foi falado também na apresentação, eu sou residente do programa de terapia intensiva da Secretaria de Saúde, né? Estou no meu segundo ano, sou R2. Vou explicar mais para frente, de acordo com as perguntas, como é que funciona o programa, mas falando um pouquinho sobre mim, eu não sou formada inicialmente em nutrição, sou formada em comunicação, fiquei trabalhando 15 anos nisso, e aí uma hora decidi fazer nutrição. Quando comecei a fazer o curso, eu achava que ia trabalhar com consultório, mas não me identifiquei com essa área durante o curso, me identifiquei mais com a nutrição clínica. E aí fiquei um pouco sem saída no final do curso sobre essa questão de emprego, né, como que começaria nisso. E achei que a residência seria interessante justamente para eu aprender na prática e depois ter essa experiência no meu currículo para ser contratada, enfim. Eu amo a residência, estou super apaixonada. Eu, inclusive, tenho vontade de fazer uma outra residência, apesar de ser... Eu estou a caráter hoje, tá? Eu não tive tempo de ir para casa, então eu estou de uniforme, estou de máscara, porque eu estou dentro do hospital. Aí, se a sala ficar totalmente livre, daqui a pouco eu tiro a máscara. Enfim, é isso. Eu estou aqui no hospital de base, agora que é meu segundo ano. Conheço o Paulo, já trabalhamos juntos como monitores de bioquímica, né, nós... conheço, acho que o Lucas também, lá do seu UB, né? Enfim, eu estou disponível para as perguntas, tá? Obrigada, Dani. Obrigada, gente. Para iniciarmos, então, as perguntas, vamos iniciar as perguntas feitas pela caixinha de perguntas dos stories que nós colocamos essa semana. E dividiremos em blocos, né? O primeiro bloco é sobre o processo seletivo. Então, a Nath Guerra perguntou, precisa fazer prova, como, por exemplo, um concurso público? Aí, se vocês se sentirem à vontade, qualquer um pode responder. Não é uma pergunta direcionada. Quando tem perguntas direcionadas, geralmente a gente sinaliza. Mas, se vocês quiserem responder e outro complementar, fiquem à vontade, tá bom? Bom, se depender de mim, eu vou responder todas as perguntas, vou participar da resposta do coleguinha também, enfim.
Sim, é necessário fazer um processo seletivo, como se fosse prova de concurso, né? Existem as bancas de acordo com cada hospital, cada programa. Eu, por exemplo, sou do programa da Secretaria da Saúde, aí eu fiz a prova pela banca do IADES, né? Uma prova de concurso com 100 questões gerais e 20 questões específicas. Aí tem o processo do HUB, que também é prova, mas eu acho que é outra banca. E tem qual é a banca? Sebrasp. E tem a banca do IGES também, que é o próprio, acho que é o próprio IGES que organiza, não sei como é que funciona, Paulo. Isso, é o próprio IGES que organiza, aí são separados em 40 questões, sendo 20 de atenção básica e voltado mais para a parte do SUS, e 20 voltados especificamente para a área da oncologia. É uma prova que eu achei melhor do que a prova da secretaria em alguns sentidos e pior em outros. A prova da secretaria ela é muito focada não só na parte clínica, ela também tem muita questão de one, que é uma coisa que eu não gostei. E a prova do IGES ela é focada especificamente na parte do SUS e na parte de clínica mesmo, que é o que a gente tem que ter um conhecimento maior. Então, eu gostei mais da prova deles. Para mim foi mais fácil, pelo menos. Na prova do HUB também cai muita saúde pública, gente. Eu acho que é comum em todas as bancas, assim, saúde pública é um assunto muito cobrado e que, pelo que eu lembro, assim, da graduação, né, eu formei em dezembro do ano passado, vai fazer um aninho. Pelo que eu lembro, muito assunto, assim, eu não vi na graduação, então eu tive que estudar por fora, tá, para a prova, porque realmente eles aprofundam na saúde pública. Isso, Bruno, é tipo pai, uma errada anula uma certa. Mas eu acho... Desculpa. Pode ir. Não, eu ia falar só que eu acho que a do IADES não é uma errada, anula uma certa, né? Não lembro. Duas erradas anula uma certa. Isso. É um pouquinho diferente, mas também caiu muita sustentabilidade na prova que eu fiz. Acho que, né, do IADES que eu fiz... Eu passei junto com você, né, Dani? Eu lembro, na verdade, de você quando a gente foi lá na Câmara Legislativa, que a gente foi... Verdade. Eu ia falar tomar posse, né? Quem dera, mas quando a gente foi lá na Câmara Legislativa... né, eu lembro de você, sim. E eu lembro que caiu muita sustentabilidade, caiu muito a prova do IADES cai muito de tudo, assim. Por isso que eu acho muito importante vocês pegarem as provas antigas e vocês vão perceber que tem um padrão. Então, fazer todas as provas possíveis. Eu acho que eu lembro que eu fiz, tipo, de 2009 a 2019, todas os IADES, todas a Sebrasp. Também, assim, eu fiz muita prova. Eu acho que foi a melhor forma que eu fiz para estudar, assim, eu estudava os conteúdos, mas principalmente resolvia muita questão, porque aí eu via onde eu estava errando, e assim eu conseguia, né, focar naquele erro, né, enfim, isso. Eu concordo. Perdão, Paulo. Porque a prova que nós fizemos, e a Marcela foi no mesmo ano, ela até parecia que era uma prova diferente, assim, eu falei, meu Deus, eles mudaram, a banca mudou, as pessoas que fazem as perguntas, porque realmente caiu muita sustentabilidade, caiu muito caiu muito saúde pública, e foi uma prova bem assim, difícil, né? Mas eu acho que o esquema para estudar, pelo menos para o esquema do IADES, eu acho muito bom. Aliás, acho que para toda prova de concurso, fazer exercício, e aí você vê depois o que você não tá bom na teoria e atrás, entendeu? Mas começando assim, por exercício mesmo. Porque se você for estudar todas as matérias separadamente, você nunca vai conseguir fechar o edital, entendeu? Esse é um problema da prova do IGES. Eles não disponibilizam as provas dos anos anteriores, e aí você tem que meio que ter uma noção do que vai acontecer. Então, você conhece algum residente que fez a prova e guardou a prova e tem a foto da prova presente, e aí você pede a prova para ele. Outra coisa que eu também daria de dica é o seguinte, a prova do IGES, ela é ABCDE, então numa errada não anula uma certa, então você pode chutar. E não é difícil, foi uma das provas que eu achei mais fáceis de fazer. E também tem a prova da Fiocruz também, né, gente? Fiocruz também tem residência, né, em gestão de políticas públicas, em atenção básica com ênfase no campo, e as provas estavam sendo online, mas vai voltar a ser presencial. Uma coisa, eu não lembro se ano passado a prova do Fiocruz foi gratuita, não foi? Não teve inscrição. Da onde? A da Fiocruz não teve taxa de inscrição, se eu não me engano. E outra coisa.
Tem a prova também do Sírio-Libanês, acho que é para oncologia e gestão de saúde, uma coisa assim, são duas Tem áreas. da saúde da criança também, do Sírio. Tá, legal. Tem. Candidato por vaga, depende muito do programa. Eu acho que terapia intensiva adulta é a mais concorrida. Na verdade, quando a gente fez, acho que era nefro, né? Mas eu vi que esse ano a terapia intensiva é a mais concorrida. Saúde da criança, eu não lembro, assim, para ser bem sincera. Acho que a Júlia deve saber melhor, que está mais atualizada que eu. Mas a mais concorrida estava sendo terapia intensiva. Eu acho eu que lembro que- acaba ficando na Pode média. falar. Desculpa, Júlia. Gente, eu sou terrível, porque eu quero falar todo tempo. Mas, Júlia, já. Eu queria falar uma coisa muito importante sobre essa questão da escolha, sobre essa questão de candidato vaga, porque se você for ver, a média é mais ou menos a mesma coisa. Né? A média é mais ou menos a mesma. E eu vejo que tem gente que às vezes vai procurar fazer a residência naquele programa porque acha que tem menos concorrência. E aí você tem que pensar o seguinte, que a média no IADES é mais ou menos 10 pessoas por vaga. E mais ou menos a média é essa, 10 pessoas, eu acho. O problema é que você tem que pensar que você vai ficar trabalhando 60 horas semanais. Então, você tem que escolher um tema que você tenha afinidade. De fato, você quer aquilo, você quer entender, você quer ser especialista, você sai com um título de especialista. Então, você quer sair com um título de especialista naquilo, você vai se dedicar 60 horas semanais, então não adianta você escolher uma área porque está com mais ou menos vaga, enfim, fazer essas experiências malucas, assim, que eu acho que não dá certo, porque eu conheço gente que já participou, por exemplo, uma época do programa de saúde mental e não deu conta de ficar, porque na época o programa de saúde mental era mais pesado psicologicamente do que agora. Então, assim, gente, essa coisa da relação de candidato-vaga não deve ser o fator prioritário. Você tem que escolher pela sua afinidade, pensando que você vai trabalhar 60 horas, né? São 48 horas de prática e 12 de teoria, pelo menos no programa da Secretaria da Saúde. Então, você tem que gostar muito para você ficar. Eu, por exemplo, estou no hospital até agora. Hoje eu trabalhei o dia inteiro, sexta-feira, o dia inteiro. Então, você tem que gostar. E aí, complementando o que a Dani falou, era mais ou menos isso que eu ia falar, né? Para você escolher realmente o que você ama, porque é uma dedicação literalmente exclusiva para aquilo. E também, muitas vezes, não adianta você ver, tipo, com base no ano anterior, qual foi mais concorrida ou não. Porque quando eu fiz, a atenção básica não era uma das mais concorridas. E no ano que eu prestei a prova, foi, sabe? Teve muita concorrência na atenção básica. Então, assim, não tem como saber, é um pouco incerto. Então, realmente, escolham pelo que vocês mais amam, assim, da nutrição. E aproveitando esse gancho de processo seletivo que vocês estão falando, fizeram uma pergunta, a Natane Sarkis perguntou aqui, como vocês prepararam para a prova? Vocês estudaram antes, fizeram cursinho, fizeram preparatório? Já falaram que estudaram pelas provas, né? Comentaram que fizeram as provas, refizeram as provas, mas teve algum outro tipo de preparo? E se vocês quiserem já engatar, como que vocês prepararam o currículo? Porque o pessoal sabe que tem a pontuação, né, de currículo também, se quiserem comentar um pouquinho sobre isso. Importante. O processo seletivo que eu e a Júlia, que a gente fez ano passado, ele não tinha análise de currículo. Então, a prova foi somente a prova, né, pelo HUB. Na prova do HUB não tem também um ano, né, então é nutrição clínica e saúde pública. E esse ano o HUB ele vai participar do ENARE. O ENARE é o Exame Nacional de Residência. Ele é como se fosse o ENEM para as residências. Então, é um vestibular, né? Você faz a prova, indica 2 programas que você gostaria de fazer a residência e depois que sair as notas você escolhe. Né? E o HUB agora entrou dentro desse exame. Então, prova, não vai ter mais prova pelo HUB, né? Quem quiser fazer a residência pelo HUB vai ter que fazer o ENARE. Eu decidi fazer a residência de última hora. Estava fazendo um estágio de nutrição clínica do 8º semestre. Né? Sempre pretendia terminar a graduação e tentar fazer o mestrado. Mas aí, por conjuntura, né, de verba, falta de bolsa, né, e pandemia,
e aí eu decidi, então, fazer a residência. Tive um período de tempo muito curto para estudar, então foi mais ou menos ali umas 5 semanas só. E era assim, passava o dia todo no estágio, chegava do estágio e ia responder questão. Né? E foi isso. Eu fiz muita questão de concurso, muita prova, as provas várias vezes, né? Fiquei misturando assim. Mas existe, sim, um curso. Esse ano não teve o curso com as aulas. Está rolando o curso só de exercícios mesmo. Uma professora, que é da Secretaria da Saúde, ela tem um curso que chama Gabanutri, não sei nem se pode falar essas coisas aqui. Depois, se puder, eu passo o link. Quem quiser me procurar, me procura, que eu falo, passo o contato. E ela tem um curso de questões de concurso, que ela mistura, inclusive, né, questões de vários concursos de nutrição, né? E aí ela explica as maiores dúvidas, então é bem legal, assim, eu acho que vale a pena ir atrás de fazer algum curso também de saúde pública, da professora Dárica. Depois vocês procuram Dárica com K. Ela tem um curso que é só sobre saúde pública, então é bom, porque ela fala muito do que a gente tem muito mais dificuldade, que é o que a gente menos vê na faculdade, assim, é muito grande saúde pública, entendeu? A gente vê na faculdade, mas é muito, muito grande o conteúdo. Então, acho que, de repente, vale a pena fazer um cursinho para poder resumir as políticas, são muitas políticas, muitas RD6, portarias, então tem a questão dos cursos também, desses cursos, né? Ajuda. No meu caso foi mais ou menos assim, Dani. Eu foquei a saúde pública no cursinho preparatório. Então, eu fiz o do Gran Cursos, que inclusive a Ana, né, nossa professora, dá aula nesse cursinho. Mas como são muitas aulas mesmo no cursinho, tipo, eu não ia ter tempo de assistir tudo. Então, o que eu fiz? Eu usei mais o cursinho para saúde pública. E as outras coisas, assim, clínica, terapia, estava tudo muito fresco na minha cabeça. Eu fui monitora dessas matérias também. Então, eu sentia que eu não precisava estudar tanto, porque era algo que eu estava vendo no semestre, inclusive. Então, estava fresquinho na memória. E aí, eu fiz o cursinho, então, mais focado na saúde pública, mas concordo que a resolução das provas ajuda demais. É uma das estratégias, assim, que eu acho melhor. No meu caso, eu formei em julho, né, de 2019, então fiz a prova em dezembro. Então, eu saí da faculdade já tendo em mente que eu queria fazer residência, principalmente na saúde da criança. Então, eu lembro que não é perder tempo, porque nenhum estudo é perda de tempo, né? Mas, assim, eu começava a estudar o ano, então, eu resumia a matéria inteira, demorava muito. Então, eu procurei alguns cursos preparatórios também, de videoaulas que eram rápidas, que eram objetivas. Então, assim, é bom procurar, que nem no Gran Cursos, que a Júlia comentou, assim, procurar algo que seja objetivo, porque senão a gente não consegue acabar, né, o conteúdo. E eu comprei, gente, um livro da Sanar, é um livro da capa cinza, que são 800 questões resolvidas, alguma coisa assim. Então, assim, eu via essas videoaulas e respondia a questão. E eu lembro, assim, de ir numa consulta médica, e eu falei, a consulta vai demorar, e pegar, assim, com esse livro e estar resolvendo questão. Então, era fácil de ter sempre andando com esse livro, assim, a Sanar. Eu acho que a Sanar é uma empresa, né? Acho que fazer que é empresa muito boa, assim, lá tem muitas coisas para residência e para concurso, para quem quiser fazer, né? Eu me formei e aí eu comecei a trabalhar em UAN. E aí eu descobri que eu não gostava de UAN de verdade, assim, já era um sentimento que eu tinha e reforçou esse sentimento na minha cabeça. Sim. Aí eu passei 3 meses trabalhando em UAN e aí logo em seguida eu pedi para sair. Falei, não aguento mais esse negócio. E acho que tinha aberto o concurso, a residência do IGES, acho que 1 mês ou 2 meses depois. Eu não tava com a menor vontade de fazer. Porque eu já tinha acabado de sair de um emprego, tava puto com a nutrição. Eu falei assim, velho, eu vou fazer só por desencargo de consciência. Minha namorada ficou enchendo meu saco e eu fiz. Aí eu estudei uns 10 dias antes da prova. Peguei só as questões de UAN, que eu não sabia. Não revisei a parte de oncologia. Falei assim, vai do jeito que tá, é nóis. Aí eu passei. Uma pergunta sobre a questão
do currículo, né? Então, assim, tem bancas que exigem currículo, tem bancas que não exigem currículo. Então, assim, a minha, que é a prova do IADES, ela tem análise de currículo, e eu sugiro que vocês que estão na graduação façam tudo que é possível. Monitoria, PIC, participem de congresso, porque isso vale muito. Tem gente, eu conheço uma pessoa, por exemplo, uma pessoa do meu programa, ela estava em 8º lugar pela nota da prova, e ela ficou em 4º lugar. Ela tirou uma pessoa da vaga por conta do currículo. Então, assim... Eu passei por currículo. Eu também, assim, eu também. Eu acho que vale muito a pena, a monitoria vale muito, vale bastante. Projeto de extensão vale também. PIC vale. Monitoria, né, já falei, vale curso. Estágio foi o que mais deu ponto Estágio, no estágio. IGES. O estágio não obrigatório, tipo um estágio que você conseguir fora da faculdade, sem ser obrigatório, vale muito. Né? Então... TCC também conta. Se você conseguir ser publicado, você também consegue alguns pontos. A publicação vale também. Então, é bom correr atrás e fazer de tudo um pouco, porque faz diferença. Quando a gente passou o currículo. Ô, gente, mas eu acho que assim também, se a área... Porque o HUB, por exemplo, ele não tem muitas áreas, enquanto que a secretaria, né, a prova do IADES, tem muita área na nutrição. Então, se a área que você mais gosta é do IADES, mas tem currículo, e aí seu currículo não é tão bom, aí você fica, então não vou fazer porque o meu currículo não vale nada, não pense dessa forma. Porque o meu currículo não valia muito, eu acho que eram 12, acho que podia ter 12 pontos, o meu valia tipo 3, assim. Não valia muito e mesmo assim eu passei. Tá? Então, acaba que a nota da prova é mais importante, mas claro que o currículo ajuda. Mas não desista, se a sua área for do IADES, seu currículo não for dos melhores, tudo bem, pode dar certo da mesma forma, tá? Mas acabou que eu optei pelo HUB mesmo, aí o do HUB, como o Lucas tinha falado, não tem currículo, é só a prova. Eu também concordo com essa questão, porque eu tinha pouco, apesar de eu ter dado monitoria, né, com o Paulo, eu tinha pouca nota de currículo. Aí que eu vi a importância, entendeu, de fazer as coisas. Mas eu passei de qualquer jeito. Sem nota de currículo, eu já estava dentro. Mas eu acho interessante... Além de vocês terem um currículo, é saber organizar o currículo de vocês. Já todo certificado, vai guardando numa pastinha no Drive, pelo amor de Deus, que não depois vocês vão ficar procurando esse negócio. É uma dica que eu dou assim, guarda na alma. Sério. Qualquer certificado de bunda que vocês tiverem, guarda. Eu fui uma das residentes, assim, eu sou a prova que o currículo me fez passar, né? Então, eu lembro que a minha dupla que passou comigo, a Thaís, ela tirou, tipo, muito acima, sabe? Tipo, ela tirou, tipo, 89 e todo mundo tirou 75, uma coisa assim. Aí eu lembro que teve um menino que ele tava, sei lá, 75 e eu tava com 75 ou 74,9, sabe? Só que ele não mandou o currículo, né? E eu mandei. Então, eu consegui passar, né? Eu sou um exemplo disso, né? E eu queria chamar a atenção também, gente, que quando eu mandei a minha documentação, eu não me atentei, eu só mandei a documentação. E eu não vi que muitas coisas que eu tinha participado de congresso não foram aceitas. E eu perdi o prazo do recurso, tá? E a mesma coisa aconteceu com uma amiga minha, que inclusive ela é de onco, pela secretaria também, só que ela entrou com recurso e ela acabou ganhando, então a nota dela subiu mais ainda. Então, assim, se atentem a isso. Se não aceitarem tal coisa, entrem com recurso, é o direito de vocês. Se vocês fizerem a prova e vocês, sei lá, acharem que uma questão vale o recurso, entrem com recurso, é o direito de vocês. Né? Então, compensa muito. E aí, eu vi que muita gente, na época que eu fiz, tinha esquecido de mandar e tal, porque podia mandar por correio, ou dar presencialmente. Eu lembro que não era mandar por e-mail, né? Eu acho que era entregar, uma coisa assim. E muita gente não foi, assim, fez muita diferença, então. Para vocês terem uma ideia, era pelo correio mesmo. E essa questão que a Marcela falou do recurso na prova, gente, é real, tá? Eu entrei com muito recurso na prova do IAD, tipo, umas 5 questões, e acho que eu ganhei 2, se eu não me engano. Então, entrem com recurso. E, por exemplo, o menino que tirou a maior nota da minha prova do IGES é porque só são 2 vagas, para oncologia e 2 para urgência e trauma.
o que tirou a maior nota não passou, porque o currículo dele não tinha nada. E eu e a Júlia, que a gente passou, a gente acabou tendo um currículo melhor que o dele. A nota ficou, tipo assim, uns 3, 4 pontos de diferença, só que por currículo, a gente ficou, acho que com 12 pontos. No IGES, são 40 pontos que você consegue de currículo. É o que dá a maior pontuação de todos, disparado de currículo. Então, se você tem um currículo muito bom, é bem mais fácil de você passar neles. Eu tive esse problema de ter mandado lá os cursos, né? Só que você tem que botar junto a ementa do curso. Eu mandei só o certificado. Aí não me atentei que eu perdi esses pontos, não entrei com recurso, né? Mas eu conheço gente que entrou com recurso nessa questão de currículo e se deu bem. E conheço, eu, por exemplo, também, na prova, eu entrei com 3 recursos sobre as questões das provas. Aí uma foi mudado o gabarito, a outra foi anulada, e a outra eu não consegui porque eu tentei dar um migué assim, máximo no recurso e realmente não convenci, mas eu consegui mudar duas respostas que me favoreceram, entendeu? Então, acho que vale a pena fazer recurso sim, a gente vai atrás, a gente tem que, assim, dar um pouco de trabalho, mas no final recompensa. Certo. E perguntaram também quais são as vantagens profissionais de fazer a residência. E, atrelada a essa pergunta, tem a pergunta lá em cima do Jorge, do chat, sobre a questão da área do programa. Vocês acham que existem programas que geram mais oportunidades de emprego e etc. no pós-residência em relação a outros programas? Nossa, isso é difícil, viu? Não sei se teria um programa que... Não sei. Assim, eu sei que o meu programa, como é pediatria, eu consigo usar muita coisa que eu aprendo em consultório. Então, assim, questão de fórmula infantil, doenças de base... Mas, nossa, achei essa pergunta difícil. Eu não sei responder essa, não. Eu acho que ajuda muito, sim. Eu acho que ajuda muito para você conseguir um emprego, você ter a residência, porque quem está te contratando, por exemplo, um hospital particular, logo assim que você sair da residência, que é o que mais acontece, sabe que você tem experiência, por exemplo, eu tenho experiência em terapia intensiva. Ele não vai me colocar exclusivamente na UTI, mas ele sabe que pode contar comigo para isso e sabe que eu tenho experiência hospitalar. Então, eu acho que cada área, por exemplo, oncologia. Então, eu acho que um hospital particular que tenha um perfil de tratar muito paciente oncológico vai achar legal ter um residente que fez oncologia. Eu acho que vai assim, na própria área, tem essa coisa de você, na própria área, ter um destaque pela residência, com certeza, e você tem como, em nutrição clínica, em qualquer hospital. Vale, inclusive, prova de currículo também. Agora, abriu o processo do IGES aqui há pouco tempo para contratar nutricionista. E aí, quem fez residência conseguiu se classificar com currículo, entendeu? Quem não tem residência não conseguiu se classificar. Eu acho que para quem faz a residência hospitalar, né, ela dá muita chance de emprego em hospital particular, igual a Dani falou. No meu caso, eu já não sei como funciona, sabe? Vou descobrir quando a residência acabar, porque, assim, minha residência não é hospitalar, como eu falei. Então, eu acho que os benefícios vão ser outros, do tipo, eu atendo todos os ciclos da vida, então me dá muita experiência nessa área. Também me dá experiência de lidar com todos os tipos de público, população muito humilde, né, em consultório. Então, assim, eu acho que cada uma vai para uma vertente diferente, mas de certa forma todas dão muita experiência. Eu acho que, assim, para áreas diferentes, não tem uma que vai ser melhor do que a outra. Mas a questão de hospital, você com certeza vai ter um destaque. Principalmente pelo seguinte, você acabou de se formar. É muito mais fácil deles pegarem alguém que ou já tem experiência em hospital, mesmo não tendo residência, do que acabar te contratando. As principais oportunidades de emprego que vocês vão ter, assim que vocês se formarem, ou vai ser vocês montarem uma clínica ou você em um ano. Não, hospital é muito difícil de contratar alguém que acabou de se formar. Então, a meu ver, essa seria a principal vantagem. O Sírio, eu sei que ele contrata bastante gente da área de oncologia, tanto que até tem residente que saiu direto do programa do IGES e já foi para lá. E assim, questão de... Outra coisa que dá para vocês analisarem também é o seguinte, se vocês quiserem fazer um mestrado ou doutorado, é muito mais fácil quando vocês têm uma residência, porque você já vai ter uma publicação. Então você já vai ter uma noção do que você quer fazer. E outra coisa que também pode ser levada em consideração é o seguinte,
você vai ser um especialista. Então, você pode colocar isso no seu currículo, que você é um especialista naquela área e você vai atender determinado público. Por si só, isso já é um diferencial, porque se você for parar para pensar, a residência médica você está se atendendo como um especialista daquela área. A residência em nutrição, você também vai estar se atendendo com um nutricionista especialista naquela área. Então, a meu ver, seria mais ou menos essa relação que você tem que fazer. E você tem que gostar muito da área que você faz. Então, vamos dar sequência nas perguntas. Agora a gente vai entrar no bloco. Ao longo das perguntas, a gente pode voltar na parte do processo seletivo, tá, gente? Se tiverem dúvidas ainda, mas agora, para a gente poder avançar, a gente vai entrar no bloco de experiências e rotinas, como que é a experiência. A primeira pergunta é como que é a sua rotina? O que você chega, o que você faz? A gente sabe que ela pode ser diversa em dias diferentes, né? Como pode ser, mas no geral, como que é a rotina de um residente em nutrição? Como que o nutricionista atua? Aí eu acho que todo mundo pode responder um pouquinho, né? Já que são áreas diferentes e locais diferentes. Então, quem vai ser primeiro? Posso começar. Tá. Atualmente eu estou fazendo a residência, né? Na UBS 1, São Sebastião. Lá é uma UBS muito grande, né? A gente tem um território muito grande de cobertura. Então, são 10 equipes de saúde da família. Acredito que seja a maior de todo o Distrito Federal. E meus horários basicamente o horário da UBS, né? A UBS geralmente abre 7 horas da manhã e os serviços são encerrados mais ou menos ali 17 horas. Alguns dias na semana há o plantão noturno, né? E aí a UBS fecha 10 horas da noite. Por pactuação com a gestora lá da unidade, eu hoje em dia, eu consigo entrar 8 horas da manhã e sair 17 horas. Né? E aí fica faltando algumas horas para complementar 60 horas semanais, mas o nosso coordenador assina esse período. E eu fico na UBS de segunda a quinta, né? Sexta-feira e sábado a gente fica fechado para discussão de carga teórica. Então, são 48 horas de atividade prática e 12 horas de aula e reunião, basicamente. Né? Por ser no posto de saúde, então, os nossos horários são bem fechadinhos mesmo. Então, nossas folgas é só domingo. Né? Todo domingo. Não tem como tentar trocar isso. E lá no posto de saúde, a gente faz muita coisa, né? Devido à pandemia, a gente está atendendo individualmente os pacientes, de uma maneira de ambulatório mesmo, mas isso não é preconizado na atenção básica, né? O foco seria uma prática colaborativa entre os servidores, entre os profissionais da saúde, né? Para atender o paciente e sua família. Então, é algo mais multi mesmo, né, e coletivo. Como a Júlia falou, a gente pega todos os ciclos da vida, então eu atendo desde criança, né, 4, 6 meses, até idoso, muita doença crônica, não transmissível. Na UBS que eu fico, lá também tem uma casa de parto, a casa de parto de São Sebastião. Então, acaba que a gente tem muito público de materno-infantil. Né? Então, se eu fosse resumir, eu diria que a maior parte dos meus pacientes são gestantes e crianças, mas também idosos descompensados, né? Hipertensão e diabetes. E, fora os atendimentos, a gente faz visita domiciliar. Então, aqueles pacientes que estão acamados ou que não podem ir até o posto de saúde, a gente vai até a casa. Né? E, geralmente a gente vai com uma equipe, né? Enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutico. A gente realiza as visitas domiciliares. Né? E a gente também realiza os grupos, né? Os grupos de educação em saúde. Então, tem grupo de tabagismo, o Hiperdia, que é um grupo de hipertensão e diabetes, grupo de emagrecimento. Né? Esses grupos têm um período mais ou menos de um mês. São 4 encontros, né? E a gente tenta fazer a intervenção por meio desses grupos.
muito provavelmente, a partir do ano que vem também a gente vai voltar a fazer ações, né, na escola, pelo programa Saúde do Escolar. Então, a gente também vai para a escola, vai fazer atividade de EAN com os alunos, né, tem muito também. No posto de saúde que eu fico também tem um refeitório, então, de vez em quando eu vou lá, faço alguma coisa de EAN também. E tem um banco de coleta de leite, que a gente também pode ficar no banco de coleta de leite, né, uma ou 2 vezes por semana. Então, e fora que lá a gente tem, a nutrição é muito requisitada, então tem dia da semana que médico da equipe amarela me pega lá, né, a gente passa o dia todo fazendo matriciamento e nutrição. Tem dia que o enfermeiro vai me procurar para fazer o atendimento junto com ele. Tem dia que eu vou atrás do farmacêutico, o farmacêutico fazer a consulta comigo, né? Então, tem muito dessa pegada multi mesmo. Mais ou menos isso. Aí eu vou falar logo da minha área, porque é a mesma do Lucas, só para vocês verem que às vezes no mesmo programa a residência é totalmente diferente. Então, eu costumo dizer que, assim, na verdade, vocês só vão descobrir indo para a residência. Porque, assim, eu sou do mesmo programa dele, tudo igual, a gente tem o mesmo coordenador, mesmo tudo, mas eu tô em uma UBS diferente, a minha fica no Itapuã. E minha realidade é bem diferente da dele. Então, a minha gerente lá da unidade, ela não autoriza que a gente chegue às 8. Então, eu trabalho de 7 às 5, né? Igual o Lucas. Nas sextas, a gente tem aula online, por conta da pandemia. E tem o horário todo reservado também para a parte teórica, igual ele falou. E o trabalho, o meu, por exemplo, a gente não realiza os grupos que ele citou por conta da pandemia. Hoje que a gente voltou com as ações, aí teve Novembro Azul, mas também por conta da pandemia está suspensa. E uma coisa muito importante de falar, gente, nesse período da pandemia, a residência em atenção básica foi muito afetada. Tanto por conta dessas questões de grupo e tal, que a gente não faz, mas principalmente pela vacina, pela campanha de vacinação. Então, o residente está sendo muito deslocado. Chegou a ter períodos, assim, eu trabalho 4 dias na semana na UBS. Chegou a ter períodos que 3 dias da semana eu estava na vacinação, a carga horária inteira. Então, não estava na minha área, sabe? Então, acho que esse é um pouquinho do lado ruim atualmente da residência em atenção básica. Né? Por mais que seja um momento histórico, é muito bom poder ajudar, né? Eu gosto muito, mas tem esse lado da gente sair um pouco da nossa área, né? E também, assim como o Lucas falou, eu atendo individualmente os pacientes, e como são muitos, né, a demanda é imensa, a gente faz classificação de risco. Por isso que acaba que a gente pega mais doente crônico descompensado, porque eles precisam de uma orientação mais urgente, né? Então, é mais esse público que eu atendo. E também trabalho com o PTNED, que é o Programa de Terapia Enteral Domiciliar. Então, mesmo estando na atenção básica, a gente vê um pouquinho dessa parte de clínica, né, de fórmula enteral, de cálculo de dieta nesse sentido, porque é responsabilidade nossa, assim, da atenção primária de distribuir as fórmulas enterais para os pacientes acamados e domiciliados. Então, eu atuo também calculando essas fórmulas, às vezes bebezinho com a PLV, a gente tem que fazer o processo, né, para eles conseguirem pegar a fórmula de forma gratuita. Então, também tem essa área. Faço as visitas domiciliares, como o Lucas falou, mas também costumo dizer que essa vida da UBS, ela depende muito do gerente da sua unidade. Porque no início eu tive... e a minha unidade é bem pequenininha, tá? O Lucas falou, a dele tem 10 equipes de saúde da família, a minha são só 3. Então, assim, é bem diferente mesmo o nosso trabalho. Mas o que eu tava falando, gente? Esqueci. Que eu ia citar alguma coisa. Da gestora, da gestão. Isso. Falta de carro para fazer visita. Isso aí sempre, né? A gente vai com o nosso carro mesmo, ou então vai a pé, se o território for próximo, né? Mas eu ia falar da gerente, porque depende muito de quem é a gerente dessa unidade e, né, o tanto que ela valoriza o seu trabalho ou não. No início, como na minha UBS... tem isso também, gente, muito importante. Na minha UBS, não tem nutricionista, tá? Então, eu não tenho preceptora, o que é algo meio errado, né? Eu deveria ter alguém para me avaliar, me acompanhar diariamente. E não tenho, eu sou a única nutricionista de lá. Mas, por um lado, isso é muito bom, né? Porque, assim, aí eu me desenvolvo, enfim, muito legal também.
Mas, por conta disso, lá na minha unidade nunca havia tido nutricionista. E aí, quando eu cheguei, meio que a gerente não sabia muito o que fazer comigo. Tipo, tá, qual a sua função aqui? Então, demorou um pouco para eu estabelecer meu processo de trabalho. E hoje em dia que eu já conquistei meu espaço. Então, eu consigo atender 2 vezes na semana e fazer visita também nesses períodos. E nos outros 2 dias, ou eu tô na vacina, ou eu tô fazendo atividades multiprofissionais com os outros residentes que entraram comigo no programa. Como o Lucas tinha falado, um odontólogo, um farmacêutico, enfermeiro e eu de nutricionista. Então, nós 4 ficamos juntos muitos momentos do dia, assim, fazendo mapa, sabe, mapa da região mesmo, ou então alguma atividade mais multiprofissional. E é isso. Então, da nutrição mesmo, tipo, focada na nutrição apenas, são 2 dias na semana, no meu caso. Bom, nesse momento, né, eu estou na UTI pediátrica, então estou lidando com paciente crítico, criança, né? Mas antes de começar falando como é minha rotina na UTI, eu só queria dividir a minha residência em literalmente R1 e R2. No R1 a gente não vê paciente crítico, a gente fica nas enfermarias. Então, a gente fica no pronto-socorro, fica na cirúrgica. Lá na HMIB tem uma ala A e ala B, que é divididas, então, tipo, pacientes com erro no metabolismo, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica, primo descompensação, enfim. Deixa eu ver o que mais. A gente vai no CAPSI, vai no CEDO, então, assim, a gente não vê paciente crítico. E aí, o segundo ano da residência é só paciente crítico, então eu fico praticamente dentro da UTI pediátrica e dentro da UTI neonatal, né? E nesse momento eu já passei pela UTI neonatal, agora estou na UTI pediátrica. E como que é a UTI? Dependendo do cenário que você está, o seu preceptor permite você chegar, dar um oizinho, descer para o refeitório, tomar café da manhã e subir 7h30, né? Mas tem, no meu cenário como eu estou agora, minha preceptora permite eu chegar às 7h30 direto. Eu não necessariamente tenho que chegar às 7, meio que bater ponto para lanchar, né? Então, eu chego às 7h30. Não são todas as profissões que podem, tá? Então, na verdade, eu acho que do meu grupo multi, eu sou a única que chega às 7h30, às vezes serviço social, mas, assim, as meninas da enfermagem, 7 horas em ponto. Bom, enfim, o que eu faço? Eu faço um mapa que a gente tem de todos os pacientes. Então, eu tenho que avaliar droga vasoativa, o tipo de dieta, balanço, deixa eu ver o que mais. Muita coisa. Tem que fazer todo o mapa, que ele é bem complexo, para eu entender como que esse paciente ficou nas últimas 24 horas. Com isso, eu vou para a UTI, ver como os pacientes têm, né? Conversar com as famílias, ver aceitação, tolerância, dieta. E às 9h30 em ponto, todos os dias, 9h30 em ponto, tem a visita multiprofissional. Então, é um momento que se reúne os médicos, staffs, residentes médicos, residentes de enfermagem, nutrição, deixa eu ver mais, fono, farmacêuticos, psicologia, toda a equipe multi mesmo se reúne nesse momento. E aí a gente fica de 9h30, às vezes até às 11h, à beira-leito, discutindo cada paciente, cada caso. Como eu já estou, são 6 meses de UTI-PED, eu tenho que admitir que nesse mês agora de novembro eu estou um pouco exausta, sabe? Tipo assim, ai meu Deus, a gente vai ficar 2 horas em pé, é muito cansativo, mas assim, é muito rico. É um momento assim que eu nunca aprendi, acho que tanto na minha vida como eu estou aprendendo lá, sabe? De conseguir bater o mapa e falar, eita, esse paciente não está com uso de droga vasoativa, eita, o balanço está muito positivo, nossa, não pode, tem que diminuir volume, tem que subir volume. E assim, e nessa visita, é muito legal que assim, o médico começa falando. Aí ele sempre tem um médico que a gente chama rotineiro, né? Que puxa a visita. Então, o residente começa apresentando, aí o médico rotineiro fala, sei lá, Cananda, que é minha enfermeira. A Cananda tem que passar a parte da enfermagem. Então, tem momento da visita que fala, Marcela. Então, eu tenho que falar. Paciente, em uso de fórmula polimérica, tipo assim, ou muitas vezes eu não tenho nada a acrescentar. Então, eu falo, doutora, nada a acrescentar hoje. Né? Então, sempre tem essa visita. Né? Aí, após as visitas, eu tenho que passar as alterações prolactárias, fazer evoluções, e ao longo do dia eu tenho que lidar com essas intercorrências. No geral, eu consigo entrar às 7h30, mas tem dias que está puxado, então eu entro um pouquinho antes, mas no geral é 7h30. E eu consigo, dependendo do plantão, sair 6h30, tá? Se não, 7. Mas é raro eu passar um pouquinho de 7. E
Não sei, assim, eu acho que é mais ou menos isso. E, enfim. Eu vou aproveitar para falar agora, porque já que a Marcela falou da experiência dela na UTI, que foi agora no R2, né? Então, o meu programa é o programa de terapia intensiva. Eu já comecei o R1, na UTI. Como é que funciona o programa? No primeiro ano, você passa por 2 hospitais, você fica 6 meses em cada hospital, e no segundo ano você fica no hospital de base, porque tem várias UTIs específicas aqui. Então, nos hospitais do R1, você fica em UTI geral daquele hospital, que recebe qualquer tipo de paciente que precisa de UTI. Então, a rotina é muito parecida com a da Marcela, a gente pode chegar até 7h30, no máximo, é porque esses outros profissionais, tipo enfermagem, fisioterapia, eles têm passagem de plantão, porque tem plantão, né? Nutricionista normalmente não faz plantão noturno. Se tivesse plantão noturno, talvez fosse interessante a gente chegar às 7 horas para pegar o plantão. Mas normalmente a enfermagem, a fisioterapia, os médicos, né? Eles fazem essa troca de plantão. Bom, então eu chego com 7h30, vou para a UTI que eu estou. Agora, por exemplo, eu estou na UTI neurocirúrgica. Aí eu passo por todos os leitos, vejo qual é o tipo de ventilação que o paciente está, se está em ventilação mecânica, se está espontânea, vejo qual é a droga que está sendo infundida naquele momento, vejo se a dieta foi instalada, se a dieta foi instalada no horário programado, quanto que correu dessa dieta. E aí eu faço a visita, vejo como está esse paciente, volto para a minha sala, e aí eu pego todos os balanços desse paciente. Como a Marcela falou, é muito trabalhoso, porque você tem que ver tudo o que aconteceu com o paciente nas últimas 24 horas, você tem que saber quanto que ele recebeu de dieta daquilo que você programou, você tem que saber como é que está o balanço dele, para você ver se você pode dar mais água ou não, porque, de repente, é um paciente que está com sódio muito alto, mas ele está com um balanço muito positivo, então não posso dar água para ele, a estratégia tem que ser outra. Então, assim, antes de eu passar todas essas alterações, ou o que eu quero fazer com o paciente, que tem um horário também, você tem até aqui no hospital, eu tenho até 9 horas para passar as alterações de via oral, e tenho até 9h30 para passar as alterações de via interal, e até 11 horas a parenteral, né? Então, você tem que estudar tudo isso do paciente, ver os exames dele, para você poder ver qual vai ser a sua prescrição para esse dia, a conduta que você vai tomar com esse paciente. Só que antes disso, você ainda discute com o preceptor, entendeu? Então, assim, é puxado. Essa primeira horário da manhã, assim, passa muito rápido. Quando você vai ver meio-dia e passou muito rápido. E aí, dependendo do hospital, tem round, né, que chama essa questão de você discutir os casos do paciente. Tem hospital que tem hospital que não tem UTI específica que tem UTI específica que não tem. Então, por exemplo, eu por acaso, estou passando dos rounds aqui nas UTIs do base, e realmente é muito rico esse momento quando você discute o paciente com o médico. Então, são coisas assim, essa semana, por exemplo, tinha um paciente que estava com a pressão muito alta, e eu estava assim, meu Deus, esse paciente está com pressão muito alta. Mas era para esse paciente ficar com a pressão muito alta mesmo, entendeu? Era proposital. Estavam dando droga para ele ficar com a pressão mais alta. Então, são coisas que, quando você avalia separadamente, você não conversa com as outras opções, às vezes você não entende. Então, esse momento do round, ele é muito rico, essa troca é muito interessante. Acontece o que a Marcela falou mesmo, assim, tem vezes que você não tem nada a contribuir, o paciente está recebendo, está tolerando a dieta bem, não está com diarreia, não está com vômito, não está com nada que esteja ligado à nutrição, então você fala, não, está tudo certo com a nutrição, beleza, próximo, né? E aí, são 48 horas semanais de prática, normalmente, assim, obrigatoriamente a gente está todo dia de manhã, de segunda a sexta, então já fiz 30 horas só de segunda a sexta. Aí ficam faltando essas 18 horas que podem ser distribuídas durante a semana à tarde. Então, tem dias que você fica 3 dias. Se você não trabalhar final de semana, você trabalha todos os dias de manhã e 3 dias à tarde. Aí você não trabalha final de semana. Mas aí você também tem que fazer as 12 horas teóricas, né? São 6 horas de estudo protegido que você tem para você estudar, porque você tem que estudar mesmo. E tem as 6 horas que tem algum tipo de reunião, ou com o seu grupo específico, só nutricionistas, uma semana só com um grupo de nutricionistas e outra semana só com a equipe toda, multiprofissional.
no caso, a terapia intensiva. Nutricionista, odontólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, psicólogo, farmácia. Né? Então, você tem essas reuniões de 15 em 15 dias, ou com o eixo que a gente fala que é o específico, que é o só de nutricionistas, ou o eixo transversal, que é o eixo quando você se reúne com todos os outros residentes para discutir casos, né? Para falar de assuntos interessantes, porque é bom que o fisioterapeuta saiba como é que funciona, por exemplo, dieta integral, e é interessante que eu saiba como funciona a ventilação mecânica, você tem que saber como é que funciona. É o telefone aqui da sala, tá tocando. E, então, enfim, a gente tem que saber das outras profissões, da farmácia, porque como a gente lida muito com medicamento, a dieta, ela interage muito com o medicamento, então você está sempre conversando com a farmácia para ver se você pode dar dieta ou não, qual é o melhor horário para você dar dieta, se não vale a pena, enfim, uma discussão muito rica. Então, essa é a rotina. Aí eu queria aproveitar para rapidinho responder uma pergunta que está aparecendo aqui, que fala quais são os hospitais. Então, assim, e também, mesma coisa, e uma outra coisa que a Júlia falou, e o Lucas, a gente faz programas iguais, mas dependendo do hospital que você está, a rotina é totalmente diferente, vai depender do preceptor. Então, assim, tem preceptor muito bom, tem preceptor muito ruim. Vamos falar aqui a verdade, né? Tem preceptor, e tem preceptor que não aparece. Tem isso também, entendeu? Então, assim, vai depender do hospital que você vai ficar e vai depender do preceptor que você vai ficar. Pode ser eu posso ser um programa exatamente igual de uma pessoa e minha rotina ser totalmente diferente da dela, né? Mas no meu, por exemplo, nos hospitais que eu fiquei no Hospital da Ceilândia no primeiro semestre, Hospital de Santa Maria no segundo semestre, e como aconteceu essa questão do Covid, eu acabei ficando 1 ano tratando só Covid. Chegou uma hora que eu não aguentava mais, porque eu falava, gente, eu tenho que aprender outra coisa, porque eu vou sair daqui, eu quero então um título de especialista em Covid, e não um título de especialista em UTI, porque eu não vi quase nada de paciente de outras doenças. Vi um pouco sim, mas eu queria ver, né, não ficar só com Covid, mas foi muito rica para mim essa experiência como pessoa na história, para falar, olha, eu passei por essa pandemia, vi as pessoas, enfim. Mas é isso aí, gente, a rotina muda muito de acordo com o hospital, de acordo com o preceptor. Só antes do Paulo falar rapidinho, só para acrescentar a Dani, que ela falou uma coisa que realmente acontece muito ali no hospital. Se você não tem uma equipe multi, você não sabe da equipe multi, assim, fica muito falho esse conhecimento, assim, que é muito importante você saber de farmácia, de fisioterapia, assim, ter uma equipe que te dê esse respaldo, né? Então, assim, você tá ali na visita na UTI e começou o paciente, ficou muito grave, né? Ele estava regular e ele ficou gravíssimo. Então, assim, começaram o uso de adrenalina, noradrenalina, ele está coralizado, usando corone, morfina, não sei o que. Cara, você tem que ter noção sobre essas drogas. Você não vai sugerir na visita multi, precisa aumentar a dieta porque o paciente precisa atingir meta plena. Não, o balanço é muito positivo. Então, você precisa ter muita noção realmente das outras profissões, né? Às vezes na visita, fala assim, o paciente está com altos parâmetros na ventilação, está com uma FiO2 de 80, uma PEC de tanto. Cara, você precisa ter noção. Só que não precisa se preocupar com isso, porque a gente tem essas aulas, como a Dani falou, assim, a gente sempre tem aulas com a equipe multi. Então, assim, eu tive uma aula com a equipe multi outro dia, que era só sobre ventilação mecânica. E tava psicóloga, tava assistente social, tava eu, todo mundo, tipo assim, o que é ventilação mecânica? Mas porque a gente precisa saber da equipe multi como um todo, né? E realmente saber mesmo, é muito legal quando você aprende sobre drogas, sobre questão, né? Não é só estudar fármaco, é porque eu só estou citando drogas, mas assim, você precisa saber fisioterapia, entendeu? Ter uma mínima noção de parâmetro ventilatório, agora só veio drogas, mas assim, por exemplo, serviço social, você precisa bater um olho no paciente e tem uma vulnerabilidade social gigantesca, entendeu? E que você precisa saber como você vai abordar esse paciente. Ou, por exemplo, o paciente do PTNED, que a Júlia falou.
Eita, você vê um paciente que tem a pele V. Então, assim, você já sabe que se for residente DF, ele tem direito. Mas quais são? O que você faz? Ah, não, eu vou acionar o serviço social, porque eu preciso do relatório médico, nutricionista e serviço social. Então, assim, você precisa estar bem integrado com essa equipe multi. E acho que a melhor coisa da residência multi é isso. Porque antigamente era uni. E hoje, eu sendo multi, não me vejo sendo uni nunca. Assim, é muito rico, assim, a experiência de fazer parte de uma equipe multi. Paulo, antes de você, só mais 30 segundos. Eu, por exemplo, fiquei impressionada na minha equipe tem dentista, né? Aí eu acho maravilhoso isso, ter um dentista na UTI, porque assim, tem gente que tem broncoaspira um dente. Aí o cara não morre porque ele bateu com o carro e capotou no Deus. Ele morre porque ele broncoaspirou um dente que estava mole. Isso. Entendeu? Então, assim, tem essa questão que é muito interessante. A questão da psicologia, é muito interessante você saber aquele paciente, por exemplo, da vulnerabilidade social. E, por exemplo, paciente usuário tem comportamento alimentar totalmente diferente, usuário de drogas, né, com algum vício, etilista, tem comportamento alimentar totalmente diferente quando acorda, né, da sedação. É uma sedação mais difícil de fazer e é uma sedação mais difícil de tirar também. Entendeu? Então, assim, é muito interessante essa interação com as outras áreas. Também não consigo me ver fazendo nada único, entendeu? Se você não souber o que está acontecendo no restante, você não consegue fazer o conduto. Achei que elas falaram tudo, tá de boa, é isso aí. Vou falar mais nada não, tô zoando. Sacanagem. Tá, como é que eu vou conseguir falar da onco para vocês? É a área que vai ter maior abrangência no hospital de base, porque ele é referência no tratamento. Então, eu vou ter que especificar mais ou menos por andar, que vai ficar algo mais fácil de vocês entenderem. O 10º andar é um andar prioritário para oncologia. Ele até recebeu investimentos do governo para já ter algumas máquinas diferentes, como o PET scan, que ele funciona tipo assim, de forma exemplar para você conseguir descobrir a localidade de onde está o seu tumor. No 10º, a primeira coisa que a gente vê são pacientes crônicos. Então, você vai ter muito CA de estômago, você vai ter muito CA de cabeça e pescoço, você vai ter muito esse tipo de oncologia. E aí, pegando um pouco do que a Marcela e que a Dani falou, você precisa ter um conhecimento com a equipe multi, porque o que acontece é o seguinte, às vezes o paciente ele tá com um CA de cabeça e pescoço, que ele até consegue deglutir, mas o fono ele avalia, ele fala tipo assim, olha, a progressão desse tipo de câncer vai fazer com que ele perca daqui a pouco essa via e você não vai conseguir mais administrar essa dieta. Então, se você não tiver essa dinâmica com a equipe multi, você vai ter um tratamento nutricional totalmente prejudicado. Além disso, por exemplo, pacientes oncológicos que eu já peguei, eles estão em estado de vulnerabilidade muito grande. Então, você pensa uma pessoa que não tem a menor condição sanitária de receber uma dieta, você precisa de um parecer, você precisa de alguém que tenha um cuidado, de algum familiar, de uma rede de apoio que consiga fazer com que esse paciente consiga receber a dieta e o tratamento nutricional de forma apropriada. Indo para o 8º andar, que é o meu andar favorito, disparadamente, que é o da hematologia. É um dos andares mais tristes que tem, mas é um dos andares mais bonitos, porque ali você vê realmente o poder da equipe multi. É a equipe mais unida, disparadamente. Até no dia do sorvete, que teve, acho que foi 2 meses atrás, a gente deu picolé para todos os pacientes. Todos os pacientes receberam picolé. Todo mundo da equipe recebeu. E aí, tipo assim, teve um paciente lá que morreu, tipo, 3, 4 dias depois, mas ele recebeu já. Thaís, é o que acontece. Hematologia é assim, o paciente está bem um dia, no dia seguinte ele acaba vindo a óbito. Os padrões são muito variáveis, porque é uma doença muito agressiva. Uma coisa que eu falo para quem tem vontade de fazer oncologia, tem um psicológico forte. Você vai precisar trabalhar muito seu psicológico. Você tem que saber ter empatia pelo paciente, mas não se vincular a ele ao ponto de você prejudicar a sua conduta, digamos assim. É a área que você mais vai ver, tipo, qualquer andar você vai ver paciente oncológico. 6º andar, que é o andar que a Thaís e que a Lohana passaram. Vocês têm uma ideia melhor de como é que funciona a rotina do base. Você chega, você faz a triagem com o paciente, você vê como é que está o nível de aceitação dele, às vezes tem uma aceitação parcial, você tenta fazer essas medidas. No geral, é assim que acontece. Mas aí, o que eu já cansei de ver médico que não tem a menor noção do que está acontecendo com o paciente, você tem que brigar com ele
e brigar feio, porque, tipo assim, você vai tretar com ele, não, mas ele falou pra mim que tá comendo bem. Ele não tá comendo bem. Você não tá entendendo que tá comendo. Precisa passar uma sonda. Mas eu não quero passar sonda. Precisa. Você quer piorar o estado nutricional do seu paciente? Então, todo dia, o sermão que eu faço é: não vou tratar com médico, não vou tratar com médico, não vou tratar, mas eu treto. E aí vai ser isso que vai acontecer. Basicamente vai ser isso que vai acontecer. Tem andar que você tem um round, que nem a Dani falou, por exemplo, o terceiro é um andar da neuro. Toda sexta-feira pela manhã a gente chega, a gente faz uma reunião com toda a equipe, e é muito legal você ter a dinâmica com a equipe, porque o que acontece é o seguinte: você vai ter uma noção real de como é que é a situação daquele paciente, porque a enfermagem vai te dar um relato de como é que foi a diurese dele naquele determinado momento, e aí você vai conseguir entender o porquê que o médico prescreveu aquela droga e por que a sua dieta não foi infundida, ou então por que zerou a dieta dele em última hora. E também um zero e libera toda hora. Em todos os andares vai ter um zero e libera absurdo. No IGES, voltando só um pouquinho, a gente tem que bater ponto. A gente bate ponto, a gente entra às 7 horas da manhã e a gente sai às 19 horas. Então é como se a gente fosse tipo um funcionário, mais ou menos assim. O seria mais rígido, assim, porque nos outros você só assina a folha de ponto e você é liberado. Mas eu gosto da rotina. É uma rotina que te exige muito. Eu acho que a parte da oncologia, agora que eu estou no pronto-socorro, você consegue ver realmente a efetividade da nutrição no seguinte: você vê pacientes desnutridos, é a coisa que mais rola no pronto-socorro, é pacientes desnutridos, e que eles não têm uma orientação. E uma coisa que eu falo para todo mundo: explica para o seu paciente o porquê que ele está passando por aquele determinado tratamento. Eu leio para toda prescrição de meu paciente, eu leio para ele: você está com uma dieta normal, hipossódica e diabetes. Aí teve paciente meu que não sabia que ele tinha uma doença renal crônica. Ele só falava, tipo assim: eu não sabia que eu tomava esse medicamento pra isso. Por quê? O meu médico só falou que era pra tomar isso daqui e eu aceitava. E falou que era pra cortar a proteína. Ele não explicava as coisas. E a aderência do paciente, principalmente o oncológico, que é um paciente que está em estado de fragilidade muito avançado, porque, cara, é uma coisa que eu converso com o meu preceptor. Imagina você chegar pra alguém de 22 anos e falar assim: você tem câncer. A pessoa tem um baque assustador. E você tem que falar para aquela pessoa: você tem que comer determinado alimento. Não é você tem que. Você incentiva ele a comer, mas se você não conseguir, a gente tenta outros mecanismos. O paciente oncológico, ele tem uma dificuldade ele tem uma facilidade muito grande de ter alteração de paladar. Até o próprio resinite da marmita causa esse tipo de alteração. Então já cansei de ter vezes que vinha a diretora da cozinha vir falar comigo, falava assim: olha, não tem como servir a comida para ele desse jeito. Serve aberta em hospital particular, é muito comum você chegar, pegar a marmita, abre a marmita, para você tirar aquele cheirão de comida que tem mesmo quando você abre a marmita, e depois você só coloca ela por cima e você entregar para o paciente. Por quê? Você reduz a rejeição dele. Então você tem que ter muito o manejo de como saber lidar com esse paciente oncológico. No PS, a gente encontra paciente de tudo que é jeito. Eu encontrei um paciente com 20 quilos de ascite, eu acho que uns 10 quilos de edema nos membros inferiores. Então, tipo assim, você vai ver a realidade do hospital, do hospital de base, que é pauleira. Não é uma rotina fácil. Você vai ter... A Daniela falou de preceptor. No base, às vezes a gente tem staff. Não é preceptor, é o nutricionista que está responsável por aquele setor, e ele não recebe por estar ali a mais, por receber o residente. Já cansei de ver staff que tem uma conduta totalmente errada, tipo, que vai totalmente aquilo que você pensa, que ele tá cagando pro paciente, e você brigar com ele e você não ter apoio do seu tutor, você não ter apoio do seu preceptor. Então é algo que é chato. Eu vou falando a verdade para vocês. Tem certas coisas que vocês vão ter que brigar, que vocês vão ter que mostrar a cara a tapa e que vocês vão ter que mostrar o porquê que vocês estão lá, porquê que vocês querem ser nutricionistas clínicos. Por que vocês querem isso para a vida de vocês? Não é falando que é só coisa ruim, é muita coisa boa. O tanto que você aprende numa residência, cara, o que eu aprendi em 3 meses, o que eu tive que estudar, eu nunca fui uma pessoa que estudou muito, mas o que eu tive que estudar para conseguir debater com o médico, para você conseguir ter o respeito do médico, é algo absurdo. Porque se você falar uma coisa, se você errar o leito do paciente, ele tira toda a sua frase. Ele fala: não, isso daí não é nada não. Então, Dá-lhe esporro, hein? Esporro. Já levei. Porra, coisa que mais acontece. Não vai falar merda na visita, cara. Não fala merda na visita, você vai tomar esporro.
Deixa eu ver o que mais que eu posso falar da residência do IGES. A questão dos eixos. O eixo específico, a gente tem mais um debate de casos clínicos. Por exemplo, paciente da UTI. Aí você tem que saber todos os termos técnicos e você tem que debater isso. Eu achei meio fraco comparado com as outras residências, em termos gerais. E a questão do eixo multi, eu acho que falta uma integração com as outras equipes, principalmente. Cara, a gente tem profissionais excelentes. Você tem um farmacêutico, você tem um fisioterapeuta, você tem uma noção do que realmente ter por trás daquela equipe é algo muito valioso. E é algo que eu sinto falta na residência do IGES, mas é a residência mais nova que tem. Ela só tem 3 anos. Então é algo que ela vai construindo de pouquinho em pouquinho. Deixa eu ver. Acho que seria basicamente isso. O resto seria questões muito específicas que eu acho que não caberiam aqui. Mas se fosse para falar uma coisa para vocês a respeito do paciente oncológico, seria vocês, que nem minha frase anterior, vocês verem o paciente e não a doença. Porque é algo que a gente vê muito, é um paciente oncológico, ele já está em fim de vida, não sei o que. Não, você tem que ver o paciente. Eu lembro muito de uma paciente que eu tive, que o médico já estava dando óbito para ela. Tipo assim, ela era uma paciente que já estava muito mal, e aí ela ficou no leito com uma paciente que estava com Covid, que é uma coisa que acontece com muita frequência. É médico que não pede PCR, você vai ter uma contaminação geral do leito e vai ser a bagaceira. E essa paciente, já estavam dando ela quase como morta. E aí colocaram ela no leito de isolamento e o último desejo dela foi comer uma carne de cabrito que veio do Nordeste. Eu falei, então tá bom, a gente libera essa carne de cabrito que veio do Nordeste. Essa carne tinha alguma coisa divina, porque a mulher melhorou e ela foi de alta 1 mês depois. E aí é tipo da parada. Você tem essa coisa da onco que são os dois extremos. Você vê coisa muito triste, mas você vê coisa tipo assim, que você fica emocionado. De verdade. É muito legal. E eu acho assim, eu tô na terapia intensiva, então assim, eu me preparei emocionalmente para ver coisas terríveis que realmente só quando você tá aqui, você pensa que pode existir aquilo. Você fala, não acredito que aconteceu essa situação e essa pessoa veio parar no hospital por causa disso. E aí, por exemplo, eu acho que o ambiente é muito pesado, assim, de UTI, mas eu, por exemplo, eu não dou conta de trabalhar na oncologia. Então, é engraçado. Por isso que eu falo que a gente tem que pensar muito na hora de escolher o programa. Agora, o que acontece de interessante é que, como a gente está no hospital de base, por exemplo, eu e o Paulo, ele vai receber paciente meu, que se recuperou, vai para a enfermaria, veio primeiro paciente que estava na enfermaria, foi para a cirurgia, e aí depois ele veio para a UTI, da UTI ele vai para a enfermaria novamente para depois ter alta ou não, enfim. Então, acontece a gente, de repente, trocar de paciente, né? Já vi isso, já recebi paciente do Paulo. O Paulo já deve ter recebido paciente que saiu da cirúrgica, da UTI cirúrgica e foi para ele novamente. Recebi vários pacientes seus na época da neuro. Eu acho, assim, com muita sinceridade, o Paulo é muito guerreiro, porque, meu Deus, trabalhar em onco foi um dos cenários que, nossa senhora, gente, foi muito, pessoalmente, sim, para mim foi muito difícil mesmo. Eu fiquei 2 meses no Hospital da Criança, e lá a gente fica na onconemato. Eu não sei também porque o fato de ser criança, também que eu tô acostumada a ver criança, mas assim, foi muito chocante para mim, foi muito complicado. Acho que 15 dias de HCB, a gente perdeu tipo 8 pacientes, então eu também cheguei numa época muito, eu nunca tinha lidado com tanto óbito, sabe? Então, outra coisa que eu digo para vocês, assim, a gente sai da faculdade, é difícil, a gente sai da faculdade sem saber lidar com óbito, né? Na verdade, acho que ninguém sabe lidar com óbito. Só que, assim, quando você tá no meio intra-hospitalar, você vai uma hora ou outra ver um paciente meu faleceu e tal, é muito difícil. Então, a Paula arrasou, porque é puxado, bicho, cara. Eu acho que tem... Perdão, pode falar. Não, só para finalizar, então, porque eu comentei com as meninas que eu só teria mais ou menos até 8 horas para poder ficar. Eu tenho um compromisso. Aí, infelizmente, eu tenho que sair, mas eu estou amando. Se eu pudesse, eu ficaria aqui até as 10 da noite, igual a Dani comentou naquele dia, né, Dani? Ficaria aqui tranquilamente. Eu espero poder ter acrescentado alguma coisa, tirado alguma dúvida, né, que vocês têm em relação à residência. E façam saúde da criança, é muito bom. Criança é tudo de bom. Ou não façam, deixa a vaga para a Júlia, não sei. Ai, meu Deus. Faz onco, vem vir ser meu R1. É legal. Ou vai fazer onco. É uma área muito rica, assim.
Eu gostei muito de onco, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito chocada, sabe? Então é aquele amor e ódio complicado. Acho que eu sou mais da Dani, que eu prefiro a UTI ali, pediátrica, ou dos meninos da atenção básica. Tá bom? Então, eu queria agradecer as meninas que me convidaram, a Júlia que me convidou. Foi um prazer estar aqui. E sempre quando vocês tiverem algum evento assim, podem me chamar, eu sou super animada. E é isso. Tá bom, gente? Um beijo. Obrigada, Marcela. Ela vai precisar sair agora, mas foi muito boa essa participação. Quem sabe a gente não faz um repeteco no futuro. Por isso que o assunto é muito longo. Então, assim, a gente só está falando de processo seletivo e rotina. E ainda tem muita coisa para falar, assim, tipo, a real mesmo, sabe? Tipo, acho que ninguém fala tanto que a residência é cansativa e desgastante, né? Assim, então, eu acho que dá para falar processo seletivo e muita coisa ainda, muito assunto ainda para falar, né? Vamos planejar, quem sabe não rola aí um repeteco antes do fim do ano. Isso. Tem professoria ainda, gente, para falar. Então, a Rocha... Tchau. Obrigada, Marcela. Marcelo. A gente ficou falando agora né, a Marcela, eu e o Paulo, sobre hospitalar, clínica, pesada, paciente de UTI. Mas eu, por exemplo, tenho muito interesse, já tive, assim, é que eu estou em dúvida ainda, mas eu tive interesse em fazer residência em saúde da família, ou atenção básica, enfim, um dos programas desses de porta de entrada. Porque, assim, o paciente que chega para mim na UTI, que está na UTI porque ele está com um dente, por causa de um dente, porque ele está com uma inflamação absurda por causa de um dente, ele morre. Vocês não têm noção de quanto o paciente morre por causa de dente ruim na boca. Então, assim, eu acho interessante essa questão de trabalhar a porta de entrada. E o meu paciente de UTI pode ser um paciente que ele se recupera de uma maneira, ele vai ser um paciente de saúde, de atenção básica. Ele vai voltar para o posto, porque ele se recuperou. Então, assim, eu acho a atenção básica sensacional, acho esses trabalhos de mapear aquela região, ir atrás do que está acontecendo. E uma época eu fiz um trabalho voluntário e tinha nutrição, tinha enfermeiro, serviço social. Foi lá, uma época que eu estava na UNB, que eu saí um pouco do CEUB, fui para a UNB, e voltei para o CEUB feliz da vida, amo o CEUB de coração. Mas enquanto eu estava lá na UNB, eu participei de um projeto de extensão que a gente ia lá na estrutural. Aí a gente chegou lá e o saco de lixo estava pendurado em cima, na porta, assim, em cima da porta. Não estava no chão, não tinha lixeira. E aí a gente perguntou para aquela família por que o saco estava daquele jeito. Porque para os ratos não conseguirem chegar naquele... os ratos não conseguirem. Ser mais difícil para o rato conseguir subir a parede e alcançar o lixo. Então, você vê uma questão de saúde pública, e aí você vai atuar nessa família, você vai entender como funciona essa questão, entendeu? Como uma pessoa chega aqui com uma doença derivada de algum animal, porque tem essas condições de saúde que são muito, muito fora da realidade. Só quando você, de fato, trabalha num hospital público que você conhece o que é miséria, entendeu? Quando você trabalha em hospital ou em UBS, a gente que veio de faculdade particular, é claro que a gente pode ter vindo de escola pública, de família pobre, não sei o quê, mas, assim, não estou, como é que se diz? Não estou segmentando, né? Não é só porque a gente é de faculdade particular que a gente, né? Tem gente que veio de escola pública, tem gente de família muito humilde, que entrou numa faculdade particular com bolsa, mas quando você, de fato, trabalha com pessoas humildes, assim, de hospital, é que você vê o que é miséria mesmo, entendeu? Então, você tem que ser muito forte para entrar nesse meio, entendeu? Assim, o que eu acho mais foda da atenção primária é o seguinte, no 5º andar, que são pacientes da vascular prioritariamente, a gente vê, se tivesse uma educação básica, uma atenção primária de qualidade aqui no Brasil, cara, os hospitais iam estar muito mais vazios. Mas, tipo assim, 90%. Diabetes é a coisa que mais predomina no 5º andar. E são amputações graves. É um senhorzinho que, tipo assim, ninguém nunca me explicou que se eu tomasse Coca-Cola todo dia, eu ia poder perder meu pé. É o tipo da coisa que você fala assim, velho, é a falta de atenção primária que traz paciente renal crônico para lá. É a falta de atenção primária que traz paciente hipertenso para lá.
E a gente não consegue chegar de forma efetiva nesse público. É uma das coisas que o Brasil ele tem mais que investir e a gente não investe. E é uma das coisas que me deixa mais frustrado. E, tipo assim, a gente vê profissionais da atenção primária extremamente cansados, mas extremamente cansados, porque você tá dando murro em ponta de faca. É o seu diretor que não quer que faça o negócio do jeito certo. É o fulaninho que fala assim, ah, não, mas a gente colocou essa pessoa aqui por indicação, é o famoso QI, porque a pessoa que tem QI no Brasil tem tudo. E aí você acaba lascando um sistema de saúde todinho e você tendo superlotação em hospital que nem o base. O base não era para estar lotado daquele jeito. Gente, para vocês terem uma ideia, eu atendo cerca de 50 a 60 pacientes por dia. Por dia. Todos os dias eu atendo 50, 60 pacientes. Vocês acham realmente que tem como a gente fazer um serviço de qualidade com esse tipo de gente? Não tem como. A gente vai tapando o buraco, a gente vai apagando incêndio. É esse tipo de coisa que a gente faz. E se a gente tivesse uma atenção primária de qualidade, que é o que os meninos, que a Júlia e o Lucas estão tentando fazer, a gente com certeza iria esvaziar muito, muito esse local. Sim, é isso, gente. A atenção primária, ela é a hora da gente prevenir, né, o agravamento ali de alguma doença. Então, é muito comum, eu já peguei várias vezes, tá? Paciente chegando com glicemia de 600, já vi até 800 na glicemia, tá? E assim, eles chegam sem orientação nenhuma, sem saber de nada. Então, a gente trabalha muito com educação em saúde. É realmente você sentar com aquele paciente e explicar o que está acontecendo com ele, porque ele não tem noção. Hoje mesmo chegou um caso lá, o paciente perdeu o pai de diabetes e descobriu hoje que ele é diabético. Pensa o pânico dessa pessoa. Ele acha que diabetes mata assim, se ele piscar, ele morre, sabe? E não é, a gente sabe que dá para tratar de uma forma, né, relativamente tranquila. Então, eles não têm muita informação. Então, a gente trabalha bastante com essa parte de educação em saúde mesmo. Sim. E isso que o pessoal estava falando do hospital, né? Do ambiente estressante, duro, né? Quando eu entrei na atenção básica, eu lembro até que eu conversava com a Júlia. Assim, velho, ainda bem que a gente vai para a atenção básica, né? Porque já saiu um pouco daquela realidade de hospital. Primeiro dia no posto de saúde já foi um caos, já. Pandemia, então a gente se tornou um mini pronto-socorro, né? Que tem atendimento de suspeito de Covid, a gente tem que ficar lá também, né? E as pessoas não têm informação, né, do nosso sistema de saúde. As pessoas não sabem por que tem que procurar um posto de saúde, por que tem que procurar um hospital, por que tem que procurar uma UPA, né? As pessoas são muito desorientadas, desinformadas, né? Muitas vezes eu passo com o paciente só meia hora, 40 minutos, só tentando orientar ele onde que ele vai ter que procurar um serviço especializado, né? Porque, por exemplo, se chegar um paciente para mim doente renal, e não tem como eu atender ele, porque lá a gente não calcula dieta, a gente não prescreve dieta, a gente faz orientações, né? E aí ele tem que ir para a policlínica, que é a atenção secundária, ou até para o hospital. E aí, São Sebastião, região leste de saúde, né? São Sebastião, Itapuã, Paranoá, é uma região muito vulnerável, né? As nossas visitas, assim, muitas vezes as visitas que a gente faz são visitas muito pesadas, assim, né? A população não tem condições básicas de existência, né? Você vai visitar um paciente que está acamado, e aí a casa está extremamente suja, né? Com fezes, urina. Muitas vezes você também é agredido, é uma realidade do posto de saúde. Você é agredido, você é insultado, te xingam. Já teve casos durante o trabalho da vacina que tive que ser escoltado pela polícia, porque fomos ameaçados, o cara falou que ia em casa, pegar arma, matar todo mundo. Quando fica na porta mesmo da UBS, os pacientes já chegam muito estressados, né? Então, tem paciente que vem para cima mesmo, xinga, né? Tenta te empurrar. É uma realidade muito comum. E, assim, o que para mim é mais difícil, acho que mentalmente, é eu acompanhar, né, um determinado paciente e a família dele e acompanhar o início da doença, né? Então, do diabético, o início da diabetes, até o momento em que ele morre por causa dessa diabetes e a gente não conseguiu assistir ele, né? E não tem como
assim, eu me distanciar totalmente desse paciente, porque eu vou na casa dele, né, eu atendo o filho, a irmã, a avó, né, eu vou na casa dele, ele vai depois de saúde atrás de mim, né, então acompanhar esse processo, né, da doença com o término no óbito, né, é muito pesado, e é uma coisa que eu não passava na minha cabeça, né, vou dar atenção básica, vai ficar de boa, vou ficar de boa lá, fazer umas orientações nutricionais, fazer uns joguinhos de alimentação, de educação alimentar e nutricional e ficar suave. Mas muita coisa mudou por causa da pandemia. Assim, ainda em relação à atenção básica, que eu tenho maior, desculpa, Júlia, que eu tenho maior, assim, admiração pela atenção básica e tenho muita pena de realmente, como o Paulo falou, não ter um investimento que deveria ter por causa de roubalheira, por causa de politicagem, uma coisa absurda. Às vezes, eu sei que em qualquer nível de atenção, às vezes a gente não faz alguma determinada conduta, não é porque a gente não quer, porque a gente não tem aquele recurso. Entendeu? Então, assim, às vezes não tem a dieta ideal para aquele paciente, ou então você está tratando ele com uma dieta que é específica para ele, que é ideal para ele, mas acaba o estoque, aí tem que fazer uma dieta padrão, que não é o que é o mais interessante. E eu, por exemplo, já aconteceu assim de um UTI, eu vi muito paciente desse tipo de dente, que é coisa de atenção básica, né? A pessoa por causa de um dente morrer, por causa de uma sepse, uma infecção assim, generalizada. E já vi também uma pessoa, por exemplo, com furúnculo, chegou na UTI por causa de um furúnculo. E ela não sabia que era diabética. E aí, quando foram fazer a cirurgia, tiraram uma nádega inteira dela, uma nádega, tipo um lado todo, né? Ela perdeu uma banda, por exemplo, do bumbum dela. Ela era diabética, então aquela ferida não cicatrizava de jeito nenhum. E aí, não teve jeito, ela morreu, porque ela pegou uma infecção generalizada, porque você fica muito suscetível na UTI quando você está nesse ambiente de UTI, e ela morreu por causa de um furúnculo. Então, aí eu fico pensando, como é que a pessoa não sabe que é diabética, ela passa mal e ela não percebe, não, porque a pessoa começa a conviver com esses sintomas e como ela não tem condições de tratar, ela vai... É que nem a gente com dor de estômago, a gente vai ficando com dor de estômago, vai se acostumando com ela, vai ficando estressado por causa da residência, e quando vai ver, tá com gastrite. É que nem esse paciente, por exemplo, diabético, um paciente hipertenso, que passa mal, mas o cara ele tem que trabalhar, não dá para ele falar, olha, doutor fulano, eu não vou hoje para a obra porque eu tô com a pressão muito alta, ou então porque eu tô hipoglicêmico. Ele nem sabe que ele tá isso, e ele nem não vai receber o atestado por causa disso. Ele vai deixar de ganhar aquele dia de trabalho, que não pode deixar de ganhar, porque senão o pessoal em casa não come. Então, realmente, assim, independente do nível de atenção que você está, a coisa é muito integrada. Não deve haver essa diferenciação que a terapia intensiva tem a gente é um pouco discriminado pela terapia intensiva, como se fosse assim, a gente é discriminado como se fosse só o cabeçudo, não sei o quê. Eu não acho isso. Eu acho que a atenção básica, por exemplo, deve receber muito mais recurso do que a terapia intensiva. Não era para ter terapia intensiva, na verdade, entendeu? Não era para ter. Terapia intensiva era só para aqueles casos realmente de trauma, alguma coisa, algum evento que seja anormal, e não uma rotina constante na nossa vida. Tipo assim, são coisas que são evitáveis. O problema são coisas que são evitáveis, que a gente sabe que se tivesse um aporte por trás, a gente conseguiria evitar esse tipo de coisa. São pacientes diabéticos, que nem você falou, perdeu uma nádega e teve infecção por conta disso, porque não sabia. E é uma das coisas que me deixa mais irritado é médico que não explica as coisas para paciente. É médico que chega e fala assim, você só vai tomar isso daqui, você tem diabetes. Ele começa a utilizar termo técnico com um paciente que não tem um ensino fundamental. E ele não sabe, ele fala assim, deglute, em vez de falar engolir. Ele começa a utilizar esse tipo de coisa que você fica puto com o médico, e mesmo assim ele continua achando que ele é o rei da verdade. É isso que me deixa mais frustrado dentro da atenção primária. Mas é a coisa que a gente vê. E aproveitando o gancho aí da atenção básica, teve uma pergunta de que forma os atendimentos são feitos na unidade básica de saúde, se são feitos de forma conjugada com outros profissionais, né, um atendimento multi, ou é um atendimento individualizado só com o nutricionista, e além do atendimento, quais outras atuações, né, podem ser abordadas pelo residente da atenção básica?
Então, essa questão da consulta, como o Lucas tinha falado, não é para ocorrer. Na verdade, consulta individualizada na atenção primária. Isso até pode acontecer em um caso assim ou outro, mas atualmente é algo que acontece todo dia, entendeu? Por conta da pandemia. Mas a atenção primária, na essência, é o atendimento em grupo. Igual o Lucas falou, grupo de emagrecimento, grupo de diabetes, tá? Então é um ensino mais coletivo, até porque no consultório a gente não prescreve dieta, não dá tempo, são muitos pacientes, né, para ser avaliado, assim, então não tem como. E eu, por exemplo, não sou muito a favor de passar uma dieta pronta, de gaveta, igual para todo mundo, então a gente não costuma fazer isso, a gente só orienta. Mas é muito comum o atendimento compartilhado. Eu já fiz muito atendimento com o médico, então às vezes o paciente descobre diabetes na hora, aí o médico me chama para eu explicar, né, a alimentação. Então é legal porque, pelo menos na minha realidade, os profissionais respeitam a minha profissão, então eles não invadem, né? Mas antes de eu chegar lá, eles tinham que fazer isso, porque não tinha nutricionista, entendeu? Então essa é uma realidade também de muitas UBSs que não tem profissional nutricionista, ou se tem, é uma vez na semana e olhe lá. E aí acaba que o médico que faz tudo ali, né? Assim, a gente sabe que muitas vezes eles não têm todo o conhecimento que a gente tem sobre o tema, mas é o que acontece. E aí é importante. Tem certeza nosso que é Deus. papel lá também. Então, ele acha que ele pode, o médico acha que pode resolver tudo. Ele tem certeza, Sim, né? tem certeza ele não acha que é Deus, ele tem certeza absoluta. Então, o que o Paulo falou também, que a gente tem que estudar muito para a gente chegar num round, numa passagem dessa e poder discutir o assunto com o médico e falar, não, esse paciente não pode receber dieta. Ou então, esse paciente tem que receber dieta. Então, eu entendo que lá nas UBS deve ter essa dificuldade, porque o médico que determina se aquele paciente vai receber o atendimento do nutricionista ou não. Pô, sim. Lá Isso é um no- caso. A gente depende do bom senso dos outros profissionais, porque quem me encaminha os pacientes são os enfermeiros e médicos. Então, se eles acham que eles conseguem resolver aquilo ali, eles não vão me passar, sabe? Mas eu consegui conquistar essa confiança deles. Então, hoje em dia, tem fila de espera, sabe? Para passar na minha consulta. Mas no início, não. Eu quase não tinha paciente, porque como eles eram acostumados a lidar com tudo, né? Já que não tinha nutricionista, então tinha esse problema, mas é porque eu fui conquistando aos pouquinhos mesmo. Mas é uma realidade, Dani. No quinto andar, acho que foi no meu segundo ou terceiro dia, tinha um paciente meu que chegou com... Tinha acabado de fazer um tráqueo, e aí tem um protocolo. Quando o paciente ele passa por uma traqueostomia, para quem não sabe, coloca aquela canulazinha aqui no pescoço para respirar por ela, você tem que esperar 24 horas após o procedimento cirúrgico, aí vem o fonoaudiólogo, faz o teste de azul para ver se não está escorrendo nada do tipo, e aí você libera a dieta, que normalmente é uma dieta líquida pastosa. O médico chegou, acabou de passar o procedimento cirúrgico do cara, liberou uma dieta normal. Tipo assim, falou, vai, come aí, filhão. O cara começou a ter sangramento periférico por toda a região. Aí eu falei com a fonoaudióloga que estava na época, que era a Rony. Eu falei assim, Rony, não tem condições desse médico ficar assim fazendo esse tipo de coisa. Juntou eu, a fisioterapeuta. Eu tinha acabado de chegar no andar. Juntou eu, a fisioterapeuta e a fonoaudióloga. Todo mundo falou assim, dieta zero. O médico bateu o pé de querendo liberar a dieta. Eu falei assim, não vai liberar. Você quer colocar em risco a vida desse paciente? Aí ele falou assim, não sei o quê. Ficou de dieta zero, fizeram a reavaliação. Mas é esse tipo de coisa que vocês têm que perceber, de entender os protocolos, entender como é que funciona a sua rotina, e não é só você passar a dieta, é você conseguir tratar do estado nutricional daquele paciente, é você conseguir entender que não é só ele comer, tem um trabalho motor gigantesco no trabalho de deglutição que vai influenciar na vida dele completamente. Ele pode broncoaspirar a qualquer momento, ele pode morrer porque ele comeu, literalmente isso acontece. E no base, ainda acontece uma coisa que é meio peculiar, que a gente calcula NPT, que era algo que não deveria ser feito. Em qualquer hospital que vocês vão, não se calcula NPT, que isso é função do médico, isso é função exclusiva do médico. No base, a gente faz. E se der merda, você acha que o médico vai se responsabilizar ou você acha que ele vai colocar no butico da nutrição? Fica o questionamento. A gente tá muito... Ai, desculpa, Lohana. Eu tenho que pedir desculpa toda hora, que não para de interromper todo mundo. Mas essa questão da parenteral, eu acho que foi interessante levantar pelo seguinte. Você calcula a parenteral, porque a gente sabe calcular a parenteral, o médico não sabe. E aí você chega para ele e ele tem que carimbar. Porque a gente
né? A gente não tem essa... Esqueci o nome da palavra lá. Exclusivo do médico lateral. Competência. Então, você vai lá, calcula, dá o papel para o cara, ou ele assina no sistema. E ele assina mesmo. Se a gente fizer uma parenteral de merda, horrível, que pode matar o paciente, o cara vai assinar, porque ele não sabe aquilo. Ele não sabe calcular uma parenteral. Então, você chega com qualquer coisa. Então, eu, por exemplo, assim, minha primeira parenteral, eu nem dormi de noite pensando no que ia acontecer no outro dia com aquele paciente, entendeu? Porque é uma coisa que você pensa assim, é uma gotinha que pode matar uma pessoa. Mas só que quem assinou é outra, entendeu? Então, são coisas muito difíceis de tratar em um hospital. E tem uma outra questão que a Marcela já saiu, mas a gente que está no hospital, que nem o Paulo, é assim, deu diarreia, o problema é da dieta. Para a dieta. Quer dizer, esquece que o cara está com 7 antibióticos e a culpa não é do antibiótico, a culpa é da dieta. E para a dieta. Entendeu? Não, então, o cara tá com diarreia crônica, não sei quantos anos, mas não, é o osmolite. O problema tá esse osmolite aí que você colocou, não. Esse osmolite não funciona para essas coisas, não. Esse osmolite, o problema é ele. Aí quando você vai explicar pro médico, não, mas já é fórmula apropriada, não, mas não funciona isso daí, não. Coloca fibra, aí a fibra entope. Aí não dá certo. Aí você fica assim, puta merda, o que eu tô fazendo com o médico como? Ai, gente, tá muito boa a conversa, mas nós estamos chegando perto das 9 horas, né? 2 horas aqui. Eu acho que a gente pode encerrar com uma pergunta que deixaram aqui pra gente, que é uma dica para quem quer fazer residência. Pensa aí, eu sei que já falamos muitas coisas, mas se você fosse dar uma dica, acho que cada um pode falar. Se cada um fosse dar uma dica para quem quer fazer residência, vai fazer a prova esse ano, qual dica vocês dariam? Conselho, escolher talvez. a área que mais ama e que tem mais afinidade. Sabe escolher a prova que... Lê o edital antes, lê todo o edital antes e vê quais são os principais critérios que eles pontuam. Porque isso é muito variável de área para área. A minha dá 40 pontos só de currículo. A da Dani, eu acho que dá no máximo 10 pontos. Então, leia atentamente o edital. E uma coisa que é importante é o seguinte: tem alguns concursos que pedem para você mandar os documentos só depois que você passa, outros não. Então, leiam o edital. Assim, estudar bastante para a área que vocês querem, mas também não deixe todas as outras áreas de lado, porque a prova é uma prova de concurso. O que cai na prova é uma coisa muito específica, e depois que você entrar na residência, você vai precisar de todos os conhecimentos que foi construindo ao longo desses 4 anos de faculdade. Então, tenta chegar um pouco mais preparado, porque o ambiente de trabalho é muito punk, é um choque de realidade muito grande, e vai pegar tudo. Eu vou fazer para a saúde da criança, eu tenho que estudar só a saúde da criança, não. Vai ter que ver tudo. Dani, alguma? Ai, gente, tô com vergonha, porque eu falei tanto. Gente, interrompi todo mundo. Gente, desculpa, tá? O Lucas, eu acho que foi a pessoa mais interrompi. Enfim, eu acho que resolver questão, cansar de resolver questão, para você entender aquela banca, como que ela pergunta, que chega uma hora que você... Não é que você consegue responder a questão só pela como foi feita a pergunta, e não que você sabe ou não a resposta. É claro, você tem que saber a resposta, obviamente, mas tem que entender como que a banca pergunta, entendeu? Então, façam muito exercício, e aí, de acordo com as dúvidas, de acordo com o que for dando errado nos exercícios, vocês vão estudar aquela teoria, fazer um mini resumo muito rápido. Não dá para perder tempo estudando todas as matérias, não dá para perder tempo fazendo resumo lindo com letrinha de lettering, não dá para fazer isso, tem que fazer, sabe? Tem que fazer rápido, então, exercício e estudar a teoria do que não sabe. É isso. Eu estou recebendo muitas mensagens, nós estamos aqui no Instagram, o pessoal está falando muita coisa que eu nunca tinha pensado em fazer residência até hoje, tem muita gente animada, vocês despertaram vontades aí, interesses em várias pessoas hoje.
Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos. A Marcela já saiu, mas eu quero agradecer a Júlia, o Paulo, a Dani, o Lucas, pelo tempo, pela disponibilidade e principalmente pela experiência que vocês compartilharam aqui hoje com a gente. Né? Eu acredito que todo mundo conseguiu aprender um pouquinho mais. E, assim, a parte 2 está aí no ar, quem sabe ela role, porque tem muita coisa para falar ainda, eu acredito. Vocês querem falar alguma coisa? Eu quero agradecer pelo convite, Lu. Sempre que quiser também estou disponível, tá? Porque quando eu estava estudando, eu também queria alguém, né, para tirar dúvida, para perguntar, eu também tinha curiosidade. Então, saibam que eu posso ser essa pessoa para vocês, tá? Estou disponível. Eu uso muito o meu Insta para isso, então se alguém quiser mandar direct perguntando coisa lá, pode perguntar. E espero que vocês passem, espero que vocês tenham gostado e que eu tenha contribuído de alguma forma. Olha, eu faço das palavras da Júlia as minhas, também estou super disponível, não uso rede social, tenho preguiça, afinal de contas eu trabalhei 15 anos como comunicadora em agência de publicidade, então estou cansada de fazer esse tipo de coisa, e então eu só tenho um Insta, assim, pessoal mesmo, mas eu estou super disponível, quem precisar fazer qualquer pergunta, que eu também tinha muitas dúvidas, também queria muito uma pessoa que pudesse me explicar. Então, assim, estou super disponível. Podem mandar a pergunta que eu respondo, tá? Obrigada a todos vocês. Obrigada aí, colegas de profissão hoje. E os próximos que vêm aí, os R1s. Vou receber vocês com muito, muito orgulho, tá? Já estou querendo marcar aqui no chat a data para a parte 2 e parte 3. Já. O povo já está animado aqui. Eu queria agradecer o convite. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar pergunta para mim também. Quem quiser a prova, eu não sei, eu acho que dá para disponibilizar. Eu posso mandar para vocês e se eles tiverem vontade, aí você pode passar. Gente fica com o link no perfil e quem quiser pede lá pelo Nutrição no seu Ubi, pode ser. Beleza, então. A qualidade não vai estar muito boa porque eu vou tirar foto, mas quem quiser pode pegar com a Lou e aí acho que é isso. Não tem mais nada muito a acrescentar, não. Se tiverem alguma dúvida em oncologia, pode perguntar para mim também, sem nenhum problema. Estou disposto a ajudar quem precisar. O perfil de todos participaram, acho que só não do Lucas, porque ele está sem Instagram agora, mas está marcado lá no post, tá, gente? O perfil deles. A Coremo tá atrás de mim, tive que excluir. Teve que excluir, Foi. Mas se vocês preferirem que seja por e-mail também, vocês podem passar o e-mail para a gente coloca, faz alguma forma de disponibilizar esse e-mail, que às vezes fica melhor para a pessoa mandar, às vezes, alguma pergunta, né? Não sei. Mas é isso, eu agradeço todos vocês também, guerreiros, estão aqui até quase 9 da noite, numa sexta-feira, véspera de feriado, né? Aguentaram até agora, porque gostaram, né? O assunto foi bom. Aproveita, vê que depois não vai ter mais feriado, não. É o último feriado. Exatamente. Agora é só Natal depois. Fala isso não. Não, nem Natal a gente tem. A gente faz revezamento no base. Eu lembrei de uma pergunta que eu vi no chat há muito tempo, mas né, a gente esqueceu. Perguntaram se não tem férias. Tem férias, 30 dias por ano, tá? 30 dias. Você pode dividir em 15 dias. Uma pergunta também que passou pelo chat, eu também esqueci rapidinho aqui, perguntaram se residente faz plantão, né? Se no caso é para esperar quem está no hospital, né? Faz plantão tipo à noite, alguma coisa assim? Ou... Você pode combinar seu preceptor se você quiser. Tipo assim, quero pagar horas, quero pegar um período prolongado, tem como. Não recomendo, mas tem como. Não é importante reforçar que a Coremu não permite que residente faça plantão por fora para ganhar o extra. Isso é prática ilegal. Para ganhar aumento, não. Né? Se você for médico, você pode fazer plantão para pagar a hora. Porque o que acontece na residência? Complementando o Lucas, residência é dedicação exclusiva, tá? A gente não pode trabalhar em nenhum outro local, atender, não pode. Até porque você não sobra muito tempo nem cabeça para isso. Mas, assim, mesmo se sobrasse, não pode, tá? Você corre o risco de ser desligado do programa. Só se você for médico, aí você pode. Sim, porque né, eles sempre têm privilégio, não é mesmo? A bolsa vai variar de cada programa, né? No caso, a data que faz o pagamento. Aumentou a bolsa de residência. Certinho. Aumentou a bolsa de residência. Eu só queria deixar isso Aumentou, agora vai ficar Aumentou. mais ou menos 4.100.
Isso, é porque E a próxima? atualmente a gente recebe 3.000 e pouquinho, né? 3.300, mais 600 e mais o pouco auxílio de auxílio Covid. da pandemia, por a gente estar na linha de frente. E aí é como se essa bolsa fosse certo, assim, como se ela fosse incorporada, sabe? Esse auxílio fosse incorporado na bolsa. Então, a partir de janeiro, o valor aumenta para 4.100, sem os descontos, né? Isso aí é o valor bruto. E residência Perguntar se tem da atraso no pagamento. Você residente da secretaria ainda tem 30% de Auxílio moradia. auxílio moradia. Então, há uma bolsa, essa prova é muito concorrida por isso, entendeu? O salário vai ficar muito melhor de residente do que de nutricionista mesmo, por isso que eu estou pensando em fazer uma segunda residência, ter mais uma especialização com salário melhor de nutricionista, e eu amo hospital, então amo SUS, quero ficar na rede pública. Do IGES também tem o auxílio, tanto moradia como auxílio Covid. Então, a bolsa que a gente recebe fica bem próximo da secretaria, uns R$ 200 no máximo de diferença. E é um concurso, é uma prova de residência que pouquíssimas pessoas conhecem. Tanto que a concorrência do meu foi, tipo assim, acho que umas 40 pessoas no máximo. Foi bem tranquilo. O problema é que é só 2 vagas. Então, esse é o problema. E sim, gente, sem atraso. Todo dia primeiro tá lá o dinheiro na conta. Nunca atrasou, pelo menos comigo. O meu é dia 5. Nossa, no dia quinto. Meu é quinto dia útil. Então, já aconteceu de eu receber lá no dia 8, entendeu? Mas já está direitinho. Tinham perguntado alguma outra coisa também que eu esqueci agora, gente. Mas enfim, qual coisa mandem no Instagram, porque é muita dúvida, né? Eu entendo. Vai mandando lá, gente. Então, obrigada, boa noite. Sim, Lidiane, Tá, 4.100 gente, mais o auxílio moradia. Aí fica 5.100. Ah, Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada quem Boa participou. noite. muito bom. Obrigadão por terem aceitado o convite. Sim, foi ótimo. Pode pegar o suquinho agora? Pode. Ai, ai. Pegar o suquinho.